No dia seguinte à minha consulta para eutanásia, minha esposa me deu um presente requintado e desejou feliz aniversário. Ontem, ela assistiu a fogos de artifício com outro homem. Esperei por ela em casa a noite toda, até receber uma mensagem do terceiro. Você, um aleijado, poderia deixá-la em paz? Silenciosamente apaguei todas as fotos juntas. Cancelei meu registro de residência e voei para a Suíça. Senhor Chu, aqui é a clínica de eutanásia na Suíça. Foi você quem solicitou em 25 de dezembro o serviço de eutanásia? Meus cílios tremeram algumas vezes. A ponta dos meus dedos que seguravam o telefone ficaram levemente frios. Mas minha voz estava tão calma como se estivesse falando sobre o tempo. Sim, seu pedido foi aprovado. Daremos a você meio mês para resolver seus assuntos pós-morte. Por favor, organize tudo adequadamente. O bip do telefone desligado zumbia em meus ouvidos. Ainda não tinha largado o telefone, quando a porta do quarto se abriu. Giovanni entrou, exalando um ar frio. Assim que me viu, imediatamente abriu um sorriso. Levantou a caixa de presente lindamente embalada em sua mão. Feliz aniversário. Olhei para ela. Sorri levemente. Meu aniversário foi ontem. Giovanni congelou. Uma clara confusão e embaraço passaram por seu rosto. Me desculpe. Tenho estado muito ocupada com o trabalho ultimamente. Esqueci. Ela se agachou e começou a massagear minha perna com a mão, tentando mudar de assunto sem jeito. Como você está se sentindo hoje? Sua perna está desconfortável? As mãos dela ficaram vermelhas de tanta força. As veias em suas costas ficaram protuberantes, extremamente visíveis. A técnica era profissional, a força moderada. Mas minha perna não sentia nada. Sem ouvir uma resposta por muito tempo, Giovanni levantou a cabeça e estava prestes a falar. O celular em seu bolso tocou de repente. Ela deu uma olhada. Um sorriso involuntário de alegria se espalhou por meu rosto. Aquela felicidade que vinha do fundo do coração. Há muito tempo que não havia em seu rosto. As palavras que queriam saltar para minha boca foram engolidas. Ela se levantou direto. Enfim, a empresa tem assuntos urgentes para resolver. Volto para te massagear mais tarde. Eu permaneci em silêncio, olhando calmamente para suas costas apressadas, até que sua figura desapareceu completamente na porta. Em minha mente, eu ainda estava revivendo o que ela acabou de dizer. Aquele sorriso disfarçado. Coisas do trabalho. Fariam ela sorrir tão feliz? Aquele olhar brilhante. A expressão onde os cantos da boca não podiam deixar de se erguer. Provavelmente só aparece quando se está diante de alguém que se gosta, não é? Afinal, um sorriso assim, eu já vi muitas vezes. Todas as manhãs do ensino médio. Eu tomava meu leite apressadamente e descia as escadas. Assim que eu levantava os olhos, via Giovanni sorrindo assim. Ela se aproximava de mim sorrindo, esperando por mim para irmos juntos para a escola. Naquela época, tínhamos 18 anos. Nossos rostos eram jovens e imaturos, cheios de energia juvenil. Só conseguíamos ver um ao outro. Dois que cresceram juntos desde a infância, como em todos os romances de juventude. Nos apaixonamos naturalmente. Namoramos às escondidas dos pais e professores, prometendo nos esforçar para entrar na mesma universidade. E então, nos declarar abertamente. Nós nos incentivávamos. Estudávamos juntos. No fim, ambos entramos na Quingua com quase 700 pontos. Tudo deveria ter terminado perfeitamente aqui. Mas o imprevisto aconteceu. Na véspera do início das aulas. Sofremos um acidente de carro. No momento do perigo, empurrei Giovanni instintivamente. Ela saiu ilesa naquele dia. E eu perdi as pernas. Quando um infortúnio acontece, outros vêm em seguida. No mesmo ano, meus pais faleceram em um acidente aéreo. Eu não conseguia suportar uma sucessão de golpes. Contraiu depressão. Giovanni ficou com o coração partido. Ela me pediu em casamento assim que terminamos a faculdade. Ela prometeu com convicção que jamais me decepcionaria nesta vida. 3 anos depois de casados, pelo menos superficialmente, ela cumpriu. Até meio mês atrás, eu descobri o diário dela sem querer. Aquela pessoa que me dizia que me amava todos os dias. Na verdade, desabafava sua dor no diário. O motivo pelo qual ela propôs o casamento. Não passou de pressão moral. Se ela não fizesse isso, ela sentiria que todos a culparia. Ela escreveu. Toda vez que voltava para casa, a sensação opressiva e pesada a deixava sem fôlego. Cada segundo ao meu lado era um tormento. Se ela pudesse voltar atrás, preferia que eu não a tivesse salvado. Mesmo que fosse ela estar na cadeira de rodas. Pelo menos não teria essa culpa imensa. Ela escreveu que, às escondidas, se apaixonou por um garoto chamado Reiwane. Ele era caloroso e radiante, exatamente como eu era antes do acidente de carro. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Reiwane. Xuyanfen. Ouvi Vanin dizer que suas pernas nunca vão se recuperar. Vocês se conhecem há tantos anos. Você não pode deixá-la em paz? Você não sabe, não é? Por sua causa. Ela vive com dor todos os dias.
desejando a morte. Mas ela não pode morrer. Por que ela tem que forçar um sorriso para cuidar de você? Que vida triste. Se não fosse por me encontrar, ela teria enlouquecido em algum momento. Você não sente nenhuma culpa? Eu realmente sinto pena dela. Agora ela gosta de mim. Por favor, pare de incomodá-la. Divórcio. Nos abençoe, ok? Em seguida, ele enviou mais de uma dúzia de fotos íntimas. Em cada uma, a protagonista era Jian Vanin. Ela sorria enquanto preparava café. Quando via Rei Wanin tirando uma selfie, ela se aproximava carinhosamente para fazer um sinal de paz. Ela descascava uma tigela grande de camarão e a colocava na frente dele. Gentilmente, ela limpava o molho de seus dedos. Ela andava em suas pegadas na praia. E ria enquanto trazia uma grande porção de conchas. Olhando foto por foto, meu coração doía tanto que eu mal conseguia respirar. Não seria exagero dizer que fui esfolado vivo. Mas meus olhos já não derramavam lágrimas. Apenas um vazio permaneceu. Eu não respondi a essas mensagens. Mas Rei Wanin não me deixou em paz. No dia seguinte, ele me enviava novas fotos do dia a dia. Cada foto tinha uma marca d'água com o horário. 21 de novembro. Eles passeavam em um parque ao pôr do sol. 26 de novembro. Eles foram juntos a uma oficina de cerâmica. E fizeram um vaso juntos. 1 de dezembro. Eles foram a um concerto. Conversaram sobre música. Conversaram sobre o futuro. O horário de cada foto coincidia com o horário em que Jian Vanin ligava dizendo que estava trabalhando até tarde. Mesmo ontem, no meu aniversário, esperei por ela um dia e uma noite em casa. Ela não voltou. E o motivo da ausência dela foi acompanhar Rei Wanin para ver fogos de artifício. Olhando as fotos enviadas por Rei Wanin, eu ri, e chorei de tanto rir. Jian Vanin aos 17 anos. Amava tanto Shu Yanfen de 17 anos. Mas a Jian Vanin de 25 anos. Não amo o Shu Yanfen de 25 anos em uma cadeira de rodas. Naquela noite, sentei-me à janela a noite toda. No dia seguinte, enviei todos os documentos para a agência de eutanásia na Suíça, solicitando o fim da minha vida. Jian Vanin, eu não tenho mais nada. Só você. Mas você me vê como um monstro. Já que é assim, eu escolho te libertar. E me libertar também. Fiquei sentado sozinho na sala por muito tempo, até o céu escurecer completamente. Então empurrei minha cadeira de rodas até a frente do escritório. Bati levemente na porta. Jian Vanin desligou o telefone apressadamente e saiu. Ela tinha um sorriso de desculpas no rosto. Eu errei o seu aniversário. E já é quase nosso terceiro aniversário. Vamos comemorar juntos, que tal? Para onde você quer ir? Eu te acompanho. Olhei para ela. Falei baixinho. Para a Suíça. Quero ver a primeira neve. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Jian Vanin. Daqui a um mês nevaria em Jinbei. Não seria melhor comemorar em casa? Você tem dificuldade de locomoção. Não vá tão longe. Eu balancei a cabeça. Recusei sua oferta raramente. Minha vida tem apenas mais 15 dias. Não posso esperar mais um mês. Vendo que eu estava decidido, Jian Vanin não disse mais nada. Comprou direto a passagem para a Suíça no Natal. Eu sabia que ela concordaria. Sem motivo. Eu vi no diário dela. Toda vez que ela voltava de um encontro com Rei Wanin, a culpa em seu coração aumentava. E então ela tentava me compensar de todas as formas. Peguei meu celular. Abri o relógio. Defini um cronômetro. Chamei de contagem regressiva para a morte. Depois de comprar as passagens, Jian Vanin olhou para mim com ternura. Sua voz cheia de indulgência. A passagem para a Suíça no Natal. Está comprada. Eu vi o olhar dela deslizar da minha mão. E depois desviar como se nada tivesse acontecido. Assenti levemente. Vendo que ela concordou, ela também respirou aliviada. Entrou no banheiro. Olhando para as costas dela saindo, eu forcei um sorriso. Antes, não importava o que eu estivesse fazendo. Ela sempre se aproximava, curiosa, e perguntava sem parar, tentando chamar minha atenção. Agora, o celular exibe uma contagem regressiva enorme para a morte. Ela passou os olhos por ele, mas não percebeu nada. É claro que ela não gosta mais de mim. Cansados de nos ver. Talvez não seja tão ruim assim. Aguente mais um pouco. Só mais 15 dias. E toda essa dor terá acabado. No dia seguinte, acordei muito cedo. Jian Vanin só acordou às 10. Esfregando os olhos ao sair do quarto. Ela me viu sentado à mesa, escrevendo algo. E veio até mim. O caderno estava cheio de anotações. Ela leu linha por linha. Reunir-me com amigos. A primeira coisa é voltar para a antiga casa para ver. Reunir-me com amigos. Reunir-me com amigos. Pombos. Reunir com amigos. A segunda coisa é ir ao lago alimentar pombos. A terceira coisa, ficar de ressaca em um bar. Ela perguntou, confusa. Por que você anota essas coisas? Minha mão que segurava a caneta parou. Olhei para ela. Uma lista de desejos. Jian Vanin pareceu se lembrar de algo. Com um sorriso nos olhos.
Você também escreveu Desejos quando tinha 17 anos. Falando pela metade. Ela parou de repente. Uma expressão de arrependimento em seu rosto. Eu sei. Ela achou que disse algo errado. Mencionar o passado me deixaria infeliz. Mas agora eu superei. Em vez disso, eu tomei a iniciativa de continuar a conversa. Sim. Naquela época, escrevi 100 coisas que eu queria fazer antes dos 18 anos. Quero pular de paraquedas. Esquiar. Ir fazer rafting. Surfar. Tudo isso é loucura. Mas você é ainda mais louco que eu. Não só registrou todo o processo para mim, como também me acompanhou para vivenciar. Ouvindo meu tom cheio de saudade. Na mente de Jean Vanin também surgiram imagens amareladas. E ela sorriu. Quem me fez gostar tanto de você? Não importa o que você faça. Eu quero te seguir. Naquela época, ter você ao meu lado. Eu não tinha medo de nada. Fechando os olhos, pularia de uma altura de centenas de metros. Eu a observava quietamente, com seu rosto animado. Quando o olhar dela baixou, eu disse de repente algo sem começo nem fim. Faz tempo que não te vejo sorrir tão feliz. O sorriso no rosto de Jean Vanin congelou. O ar ficou denso por alguns segundos. Ela mudou de assunto rudemente. Então, desta vez, esses desejos. Eu também realizarei com você. Eu balancei a cabeça. Com um tom teimoso. Este é o meu desejo. Não tem nada a ver com você. Você está ocupada com o trabalho. Não precisa. Não sei porquê. Jean Vanin olhou para minha expressão calma. Seu coração falhou uma batida. Ela ainda queria persuadir mais um pouco. O telefone tocou novamente. Assim que atendeu, aquele sorriso que tinha desaparecido voltou com tudo. Depois de escolher as palavras trabalho, ela nem olhou para minha expressão. Deu as costas e saiu do quarto. Observando suas costas, eu senti um arrepio. Eu também a rejeitei antes. Disse que ia completar o desafio sozinha. Mas ela de jeito nenhum concordava. Insistiu para me seguir. Agora tudo mudou. Ela nem fala mais coisas como estou preocupada com você. Todos dizem que o casamento é o túmulo do amor. Eu não acreditava antes. Agora sinto que cada palavra é preciosa. Nosso amor. Mal teve tempo de ir para o futuro de envelhecer juntos. Morreu no meio do caminho. Desgastado pouco a pouco. Restou apenas cansaço sem fim. Eu escrevi a lista em silêncio. No espaço reservado no título com antecedência. Escrevi 4 caracteres com esmero. Lista de desejos finais. Depois de escrever, o celular ao lado acendeu. Era Rei Wanin. O que ele enviou desta vez? Foi uma foto dele no banco do passageiro de Jean Vanin. Antes, ver essas mensagens me fazia querer morrer. Mas depois de ver tantas, não sinto mais nada. Peguei o notebook ao lado. Importe as mensagens. Imprima com a impressora. Guardei na gaveta junto com a lista de desejos. Registros de provocação como esses. Já há muitos na gaveta. Para mim, a morte é um alívio. Mas isso não significa que estou disposto a facilitar a vida de Jean Vanin e Rei Wanin. Mesmo que Jean Vanin não me ame mais, ela deveria ter me dito diretamente. Em vez de ter um caso espiritual, Rei Wanin também não deveria me provocar repetidamente. Tudo o que ele faz é completamente diferente do garoto bonito descrito na memória. Ficarei feliz em mostrar a Jean Vanin a verdadeira face dele. Nos dias seguintes, Jean Vanin não voltou. Apenas enviou uma mensagem dizendo que estava em viagem de negócios. No entanto, Rei Wanin expôs claramente o paradeiro dela. Eu ainda não respondi. Apenas imprimi como de costume. E salvei um por um. Nos momentos de lazer, eu, sozinho, segui os desejos da lista. E os realizei um a um. Ao realizar a 10ª coisa, enquanto admirava as flores, abri meu celular e pesquisei. Decidi ir ao Parque Popular ver as novas ameixeiras em flor. Dia de semana. Não havia muita gente no parque. Eu empurrava a cadeira de rodas lentamente pelo caminho. 3 ou 4 da tarde. Um grupo de cantores de rua apareceu na praça, tocando violão, cantando canções de amor suaves. Ouvi o som e olhei. Vi Jean Vanin à distância de um olhar, e Rei Wanin ao lado dela. Os dois segurando uma tigela de petiscos, comendo e conversando. Rei Wanin usou seus próprios pauzinhos para pegar um pedaço e dar a ela. Ela comeu naturalmente, olhando o sorriso dela com os olhos brilhantes. Fiquei paralisado. Não esperava encontrá-los aqui. Observei silenciosamente por um tempo. Então vi Jean Vanin levantar-se de repente e ir até o cantor. Abaixou-se e disse algumas palavras. O cantor cedeu o lugar para ela. Ela ajustou o microfone. Em meio aos olhares curiosos da multidão, dedilhou o violão. Esta música, dedicada a Rei Wanin, o garoto que eu mais amo. Assim que terminou de falar, uma voz límpida e suave acompanhada pelo som melodioso do violão começou a soar. O entorno ficou em silêncio. Todos ouviam essa canção cheia de afeto. Vários rapazes ao lado tinham estrelas nos olhos. Elogiavam em voz baixa. Que lindo! Que inveja desse garoto! Minha namorada não faria algo tão romântico.
Essa música é muito boa. É a primeira vez que ouço. É original? Respondi inconscientemente. Não sei se estava respondendo a eles, ou se estava relembrando algo. Essa música, eu ouvi quando tinha 16 anos, na festa de Ano Novo. Gian Vanin compôs e escreveu a música pessoalmente. Fez a apresentação final, diante de todos os alunos e professores. Com um sorriso, disse a mesma coisa. Só que, naquela época, o protagonista era eu. Todo o estádio entrou em polvorosa. Estudantes do ensino médio assobiaram. Alguns dias depois, ela se matriculou na estação de rádio. Daí em diante, todo dia no intervalo do almoço, eu consigo ouvir essa música. Tudo naquela época era tão lindo, mas os tempos mudaram. Essa música não é mais minha exclusiva. A pessoa que ela guarda no coração. Não sou mais eu. Alguns rapazes, ouvindo o barulho, baixaram a cabeça, com um brilho diferente nos olhos. Rapidamente ofereceram alguns lenços. Cara, por que você está chorando? Essa música é tão emocionante assim? Eu só percebi então. Em algum momento, eu já estava chorando copiosamente. Peguei os lenços e me enxuguei. Eu balancei a cabeça. Empurrando a cadeira de rodas, eu saí. A 19ª coisa. Voltar à antiga escola para dar uma olhada. Segurando minha antiga carteirinha de estudante. Entrei no campus familiar. A pista de 800 metros onde Gian Vanin corria comigo. A biblioteca onde estudávamos juntos. O prédio da faculdade que ela, uma garota tão pequena, carregou minhas costas para subir. Cada canto tem o rastro de nossos passos lado a lado. Mas hoje minhas pernas não se levantam. Só podia olhar de longe. Empurrei a cadeira de rodas para um canto do jardim. Fiquei olhando, pensativo, para a árvore de franjas, alta como eu. Essa árvore foi plantada no dia da árvore, pela própria Gian Vanin. As árvores que os outros da turma plantaram morreram depois. O entorno estava vazio. Restou apenas esta única muda. Não é que ela seja muito resistente, mas Gian Vanin vinha todos os dias. Regar e adubar, no calor e no frio. Nunca falhou. Quando descobri, perguntei a ela, por que tanto cuidado com uma árvore? Ela me puxou para perto da árvore. Afastou o mato. Foquei o olhar. E descobri uma inscrição gravada sob a raiz da árvore. 8 anos se passaram. A árvore cresceu até minha cintura. Bem na altura da minha cintura na cadeira de rodas. Peguei a pequena faca que trouxe antes de sair. Um pouco. Apaguei completamente aquela caligrafia. Gian Vanin sempre amou Shu Yanfen. Fiquei olhando a casca exposta da árvore por muito tempo. Ri até as lágrimas. Gian Vanin, a Gian Vanin, não conseguiu ser para sempre. Nem conseguiu amar. Já que é assim, por que mentir 2 vezes de uma vez? Depois de um tempo, empurrei minha cadeira de rodas para fora da escola. Peguei um táxi para o cartório. Quero cancelar meu registro. O funcionário franziu a testa. Apenas falecidos podem realizar este procedimento. Tirei do meu bolso o comprovante de eutanásia e o prontuário de depressão grave, e entreguei, com um tom de voz tão calmo quanto se falasse do tempo. Minha família já faleceu. Estou prestes a me divorciar. Depois que eu morrer, ninguém vai cuidar dessas coisas para mim. Então quero resolver isso antes, para não incomodar ninguém. O funcionário terminou de ler os documentos. Pedi permissão à liderança. No final, foi uma exceção e aceitaram. Só pediram que, após tudo resolvido, o hospital enviasse um atestado de óbito. Anotei o assunto. Agradeci e saí. Assim que saí do portão, quando estava prestes a chamar um táxi, ouvi uma voz familiar. Gian Vanin desceu do carro com uma expressão perplexa. Yanfen, o que você está fazendo aqui? Eu também não esperava encontrá-la aqui. Não respondi à pergunta dela. Eu retruquei. Você tem algo para fazer aqui? A expressão de Gian Vanin mudou ligeiramente. Um lampejo de pânico cruzou seus olhos. Vim comer com amigos por perto. Eu vi você quando desci do carro, e vim dar uma olhada. Mal terminei de falar, a porta do carro se abriu. Rei Wanin entrou rindo no meio de nós. Então você deve ser meu cunhado. Gian Vanin não esperava que ele dissesse. Ela ficou ainda mais nervosa. Tentando manter a calma, ela o apresentou. Este é meu amigo. Rei Wanin. Rei Wanin estendeu a mão educadamente para cumprimentar. Olá, cunhado. Depois de tanto esforço para vir aqui, algo aconteceu? Ignorei a mão dele. Baixei a cabeça. Minha voz era baixa. Realizar um desejo de aniversário. Vamos tirar fotos. Os olhos de Rei Wanin brilharam. Me leve junto. Tenho bom gosto. Posso te ajudar a escolher. Olhei para Gian Vanin. Vendo que ela não disse nada, não recusei. Os 3 entraram no carro. Fiquei sozinho no banco de trás, olhando a paisagem pela janela. No início, o carro estava muito silencioso. Gian Vanin se conteve, com medo de falar muito. Em pouco tempo, Rei Wanin tomou a iniciativa de puxar assunto, falando sobre filmes que estrearam recentemente. Por educação, ela respondeu algumas frases.
Acidentalmente, eles estavam falando sobre algo que a interessava. Gradualmente, ela se deixou levar pela conversa, esquecendo por um momento que havia alguém no banco de trás, chegando ao destino. Assim que ela desceu do carro, foi embora com Rei Yuan, olhando para as costas dele e se afastando. Eu desci do carro sozinho com a cadeira de rodas, e me acomodei com dificuldade. Empurrando a cadeira de rodas, segui atrás. Os dois caminharam até a porta um na frente do outro. Um recepcionista sorriu e se aproximou de Jian Vanin e Rei Yuan. Senhor e senhora, vocês vieram para tirar fotos de casamento? Vocês dois são um belo casal. Vocês combinam perfeitamente. Ao ouvir a palavra vestido de noiva, Jian Vanin franziu a testa por reflexo. Do que você está falando? Meu marido está atrás. O recepcionista mostrou constrangimento no rosto. Rapidamente disse. Vocês dois realmente parecem um casal. E estavam conversando o tempo todo. Por isso me enganei. Desculpe, desculpe. Jian Vanin percebeu então. Rapidamente veio até mim, com o rosto cheio de culpa. Rei Yuan também voltou com o rosto alegre. Desculpe, cunhado. Estávamos tão imersos na conversa, que esqueci de você. Por que você não nos avisou? Eu os observei em perfeita sintonia. E só me senti cansado. Não disse nada. Quando éramos jovens, eu e Jian Vanin também conversávamos sobre tudo. Sem segredos. Naquela época falávamos sobre o futuro. Falávamos sobre sonhos. Mas agora, resta apenas o silêncio de olharmos um para o outro sem dizer nada. A atmosfera ficou tensa por um momento. O recepcionista foi perspicaz. Avançou para amenizar a situação. Que tipo de tema vocês gostariam de fotografar? Os olhares de Jian Vanin e Rei Yuan pousaram em mim, ouvindo-me dizer com uma voz monótona, fotos do cotidiano. Rei Yuan virou os olhos. E teve outra ideia. Então, cunhado, vai escolher suas roupas primeiro. Você tem dificuldade para se locomover. Eu e Vanin vamos tirar algumas fotos primeiro para ver as poses como se faz. Assim, quando você for tirar as suas, será mais fácil. Sem esperar minha permissão, ele a levou para o estúdio de fotografia. Jian Vanin relutou no início. Rei Yuan a instruiu sobre a posição ao lado dela. Lentamente, ela foi contagiada e começou a cooperar. Os dois tiraram algumas fotos em frente à câmera. Com vontade demais, Rei Yuan beliscou o rosto dela com a mão. Com uma vivacidade travessa, ela queria fazê-lo sorrir. Ela olhou para o amor em seus olhos e deu um sorriso condescendente. Eu fiquei do lado de fora observando a intimidade deles, sem dizer uma palavra. Vendo que eles não tinham intenção de parar, chamei o fotógrafo ao meu lado. Você pode tirar uma foto minha? Quero em preto e branco. O fotógrafo me empurrando para outro estúdio, enquanto tentava me convencer. Fotos em preto e branco não ficam bonitas. Mas eu não cedi. Porque o que eu queria tirar era uma foto para o meu funeral. O fotógrafo não teve escolha. Teve que me ouvir. Tirou uma foto. Depois que a foto ficou pronta, a comoção ao lado também acabou. Rei Yuan veio andando com a foto que acabou de pegar, o rosto cheio de alegria. Desculpe, cunhado. Eu e Vanin nos empolgamos com a foto e esquecemos de você. Querem que vocês tirem algumas agora? Eu olhei para Jian Vanin, cujos olhos desviavam atrás dele. Sorri e balancei a cabeça suavemente. Não precisa. Jian Vanin também percebeu que seu comportamento anterior foi inadequado. A culpa em seu coração só aumentava. Apressou-se a empurrar a cadeira de rodas. Disse que compraria um colar para me compensar. Rei Yuan também quis ir. Disse que queria comprar um relógio e me dar uma opinião. Os três andaram pelo shopping. Jian Vanin recebeu uma ligação da empresa de repente. Estava muito barulhento ao redor. Ela voltou primeiro à garagem para buscar. Não gosto de nada. Disse que queria voltar. Rei Yuan então me empurrou em direção ao elevador. Não andei nem alguns passos. O alarme de incêndio tocou de repente. Um grande grupo de pessoas subiu em massa. A maré humana furiosa derrubou diretamente a cadeira de rodas. Caí pesadamente no chão. Fui pisoteado inúmeras vezes pelas pessoas que passavam. Agarrou a barra ao lado com dificuldade, lutando para erguer a cabeça. No momento em que ergueu os olhos, viu Jian Vanin correndo contra a multidão. Ela afastou as pessoas com o rosto cheio de pânico. Abraçou Rei Yuan com força. Sua voz embargada. Que bom que você está bem. Morri de medo. Rei Yuan olhou para mim no chão. Quando viu o que eu tinha visto, ele fingiu uma expressão constrangida. Vanin, tinha muita gente agora. O cunhado caiu. Jian Vanin olhou na direção dele. Ela me viu, coberto de hematomas e arranhões. Ela congelou no lugar. Ela rapidamente soltou quem estava em seus braços e se abaixou para me ajudar a levantar. Os olhos cheios de culpa. Havia muita gente. Eu não te vi. Desculpe, Yanfen. Eu não disse nada. Com uma expressão calma, como se nada tivesse acontecido. Os três saíram em silêncio. Ao passar por um casal, ouvi o rapaz reclamar baixinho. Foi tão perigoso agora.
Todo mundo estava correndo para fora. Mas alguém correu para dentro. Dizem que é porque a pessoa que gostam está lá dentro. Quando você também vai lutar pela minha vida assim? Relembrando a cena de agora. Minha mão, pendurada na manga, tremeu. De repente me lembrei de coisas do passado. Na época do colégio, eu fui encurralado em um beco por alguns valentões com barras de ferro. Foi Jean Vannin que veio correndo com uma faca, sem hesitar, e me salvou. O tempo passou. Ela ainda tem a coragem de ir em frente sem medo, e avançar sem hesitação. Apenas que a pessoa que ela precisa salvar, não sou mais eu. Depois de voltar para casa, Jean Vannin cuidadosamente limpou e enfaixou meus ferimentos, com o coração cheio de remorso e dor. Nos dias seguintes, ela não saía mais. Ela ficou ao meu lado sem sair, todos os dias. Diante da culpa que ela demonstrava, eu nunca tive muita reação. Quando a noite caía e tudo ficava quieto, empurrei minha cadeira de rodas para o escritório. Encontrei o diário dela, que ela achava que estava bem escondido. Assim que abri, vi as páginas inteiras escritas por Jean Vannin. Uma autodepreciação de que eu não valho nada. Fechou de novo. Acabei de sair do escritório. A porta do quarto foi aberta. Jean Vannin, com as roupas desarrumadas, sem sequer ter calçado os sapatos, saiu correndo descalça. Quando me viu, inteiro e sem ferimentos, ela suspirou aliviada. Por que você saiu sozinho a essa hora da noite? Mentiu sem mudar de expressão. Vou pegar um copo de água. Jean Vannin rapidamente foi à cozinha, pegou um copo de água morna e me entregou, com um tom ainda assustado. Da próxima vez, se algo assim acontecer, é só me chamar. Caso contrário, se algo acontecer com você de novo, eu realmente morrerei de susto. Ao ouvir isso, levantei a cabeça e a olhei fixamente. Jean Vannin, há algo que você queira me dizer ultimamente? Jean Vannin hesitou. Balançou a cabeça. Não. Na verdade, se ela apenas dissesse a verdade, eu a deixaria ir sem hesitação. Mas, mesmo chegando a esse ponto, ela ainda se recusava a dizer a verdade. Fechei os olhos e sorri, escondendo a decepção nos meus olhos. No dia seguinte, peguei o álbum de fotos. E sem hesitar, cortei todas as fotos em pedaços. Olhando os fragmentos espalhados pelo chão, Jean Vannin ficou completamente chocada, com um tom de espanto. Que fotos boas! Por que você as cortou? Não me incomodei em inventar uma desculpa. Apenas disse que a umidade as distorceu. Não adiantava guardá-las. Teríamos que tirar outras depois. Vendo-me dizer isso com um rosto calmo, Jean Vannin sentiu um leve pânico, sem saber se deveria acreditar ou não. No terceiro dia, chamei a babá, para recolher os copos de casal que guardava no armário, e os chaveiros, e jogá-los todos lá embaixo. Quando Jean Vannin descobriu, veio me perguntar novamente. Eu ainda usei a desculpa de que estavam mofados para despistá-la. Depois de mais alguns dias, doei todas as presentes que ela me deu para a caridade, dizendo que os modelos estavam muito antiquados, e que ela deveria me dar novos no futuro. Os dias passaram um a um, e as coisas que tirei foram cada vez mais. As coisas que me pertenciam passaram de encher o quarto a serem pouquíssimas. Finalmente, ficou vazio, e Jean Vannin não percebeu nada. No dia do aniversário de falecimento dos meus pais, Jean Vannin também foi ao cemitério. Mas ao ouvir o que eu disse em frente ao túmulo, uma pontada de pânico subiu em seu coração. Vocês estão bem aí em cima? Não se preocupem comigo. Devemos nos ver em breve. Jean Vannin lembrava que antes, ao fazer oferendas, eu apenas falava de saudade. Mas quanto mais ouvia agora, mais ela sentia que algo estava errado. Quando ela estava prestes a perguntar seriamente, uma voz familiar soou atrás dela. Que coincidência! Com essa interrupção, ela esqueceu o que queria perguntar. Virou-se com os olhos cheios de dúvida. Rei Wanlin estava a poucos passos de distância, como se estivesse ferido, com o rosto não muito bom. Olhando para o seu pé esquerdo instável, um lampejo de dor e preocupação cruzou o rosto de Jean Vannin. Por que você está aqui? Você se machucou? Vim ver minha avó. A estrada está escorregadia com a chuva. Acabei de torcer o pé. Ouvindo sua voz magoada, Jean Vannin instintivamente deu alguns passos à frente para apoiá-lo. Os olhos de Rei Wanlin que a olhavam brilhavam com lágrimas. Vannin, você pode me levar ao hospital? Jean Vannin sentiu ainda mais dor. Sem pensar, ela concordou, deixando-me apenas uma frase. Converse mais com seus pais. Vou ao hospital. Volto logo. Os dois, do começo ao fim, não perguntaram minha vontade. E me abandonaram no cemitério. Esperei por 3 longas horas. E ninguém voltou. Uma garoa fina começou a cair à tarde. Eu também perdi a paciência. Empurrando minha própria cadeira de rodas, me preparei para descer a montanha. Embora o cemitério tivesse uma passagem acessível, a inclinação era íngreme. Eu não controlei a força. A cadeira de rodas bateu na grade. Rolei pelo caminho até o fim. Meus braços e rosto sofreram ferimentos de vários tamanhos.
Minha testa também foi atingida, abrindo um corte. Sangue começou a escorrer sem parar, e foi lavado pelas gotas de chuva. Eu estava deitado no chão, sozinho. Ninguém notou. Só pude assistir às gotas de chuva que caíam. O frio trazido pela chuva fria me fez tremer incontrolavelmente. Eu cerrei os dentes, suportando a dor, mas o tempo parecia interminável. Não sei quanto tempo passou. Quando pensei que ia congelar até a morte aqui, Jian Vanin finalmente chegou correndo, assustada, segurando um guarda-chuva. Ela me abraçou e pediu desculpas com profunda dor. Eu a olhei fixamente. Em meus olhos, restava apenas um vazio entorpecido. Se eu tivesse pernas, será que hoje eu poderia sair daqui? O Shu Yanfen, aquele radiante, morreu completamente aos 18 anos. O coração de Jian Vanin tremeu. Culpa e remorso a inundaram como uma maré. Fez com que ela não tivesse mais coragem de olhar nos olhos da pessoa em seus braços. Ela levantou a mão e deu um tapa forte em si mesma. Me desculpe. Eu prometo que esta é a última vez. Nada disso acontecerá novamente. Nos dias seguintes, a culpa de Jian Vanin voltou. Ela ficou ao meu lado a cada minuto. Se eu fosse tomar sol ou ficar aéreo, ela me seguiu sem sair de perto, servindo chá e água com o máximo cuidado. Qualquer coisa que eu comentasse casualmente, ela respondia a cada palavra. O modo como eles interagiam parecia ter voltado 7 anos atrás, ao estado anterior ao acidente. Mas eu sabia. A vida não oferece chance de recomeçar. Tudo o que ela fazia era apenas uma ilusão passageira, que não duraria. Então eu apenas assisti em silêncio, contando os dias, esperando o último dia chegar. Na véspera de Natal, nosso avião pousou na Suíça. Acabamos de chegar ao hotel. Jian Vanin recebeu uma ligação. Ela saiu depois de meia hora. Ela pegou a mala e se virou para ir embora, dizendo apenas que havia um assunto urgente na empresa. Vendo-a apressada, perguntei suavemente: "Você tem que ir?" Jian Vanin não hesitou. Com um tom firme: "Veja a neve sozinho primeiro. Eu te pego amanhã." Eu não insisti mais. Nem disse a Jian Vanin que ela nunca mais me receberia. Fiquei sentado em frente à janela do chão ao teto do hotel a noite toda. Não esperei pela neve que foi anunciada. Ao amanhecer, recebi uma mensagem de Rei Yuan. Uma foto no hospital. Jian Vanin sentou-se ao lado, descascando uma tangerina para ele com carinho, com um sorriso nos olhos. Eu fiquei olhando para essa foto por muito tempo. Quando o sol nasceu, eu saí do hotel empurrando a cadeira de rodas. Fui para a clínica de eutanásia. Antes de entrar, eu olhei para o céu pela última vez. Ainda não esperei pela tão esperada primeira neve. Acontece que não só Jian Vanin. Até a previsão do tempo está me enganando? Descobri que no último dia da minha vida, eu nunca vi a primeira neve. Um sorriso surgiu nos meus lábios. Finalmente virei a cabeça, empurrando a cadeira de rodas. Rapidamente, um funcionário me empurrou para a sala de eutanásia. Eles me ajudaram a deitar. Como de costume, fizeram algumas perguntas antes da morte. Senhor Shu, há alguém que você gostaria de ver? Você tem alguma última mensagem que gostaria que transmitíssemos? Não. Então, você tem algum desejo não realizado? Não. Respondi a todas as perguntas calmamente. Para Jian Vanin, não tive nenhuma palavra final. Vendo os funcionários pegando os medicamentos, eu disse suavemente: "Depois que eu morrer, por favor, me cremem imediatamente. Não precisa enterrar as cinzas. No dia da primeira neve, encontre um lugar e as espalhe." Obrigado. Os funcionários concordaram. O quarto ficou instantaneamente silencioso. Uma leve picada veio da minha mão. E logo passou. Minha consciência, antes clara, gradualmente se tornou confusa. Muitas cenas passaram pela minha mente. Uma garota correndo. Brincadeiras de infância. O sol escaldante da tarde. Uma sala de aula barulhenta. Lentamente, todos os sons e imagens se transformaram em uma névoa nebulosa cobrindo o céu, me envolvendo. Eu me afogo nesta atmosfera ilusória e úmida. Fecho lentamente os olhos, sem fazer mais barulho. Depois de sair do hospital, Jian Vanin me ligou várias vezes, mas não consegui atender. Uma inquietação inexplicável tomou conta do coração dela. Ela pegou um táxi às pressas para o aeroporto. Comprou a passagem mais próxima para a Suíça. Enquanto esperava o voo, ela enviou inúmeras mensagens, mas nenhuma resposta. O tempo passava minuto a minuto. O coração dela batia cada vez mais rápido. Sua mente não parava de ter pensamentos perturbadores. Ela relembrou repetidamente a cena antes de deixar a Suíça, sentindo vagamente que algo estava errado. Mas o que exatamente estava errado? Ela não conseguia se lembrar de jeito nenhum. Em sua mente, só restava o olhar calmo que tive ao olhar para trás pela última vez. Aquele olhar sem ondulações em um poço antigo. Quando ela pousou na Suíça novamente, já era dia 26. Ela correu direto para o hotel. Abriu a porta do quarto. O lugar estava vazio. Nenhuma alma viva.
Procurei em cada canto do quarto. Revirei até o armário de ponta cabeça. Ainda sem sucesso. Eu desapareci completamente. Um estrondo soou nos ouvidos de Jian Vanin. Sua mente ficou em branco. O sangue em seu corpo parecia correr para trás. Ela pegou o celular freneticamente. Ligou para ele repetidas vezes. Mas só ouviu a mensagem fria. O telefone que você discou está desligado. Sua razão foi gradualmente perdida. Ela correu desajeitadamente para a recepção. Suas palavras eram incoerentes. Com licença. O hóspede do quarto 607. Já fez o check-out? A recepcionista digitou algumas vezes no computador. Balançou a cabeça. Não fez o check-out. O horário de check-out é apenas ao meio-dia de amanhã. Ouvindo isso, Jian Vanin finalmente conseguiu respirar aliviada. Ela se apoiou em uma cadeira e sentou-se lentamente. Me forço a manter a calma. Não paro de me autoconvencer. Não é nada. Ele deve ter saído para passear. Só não teve tempo de ver as mensagens. Não é nada. Depois de repetir essa frase baixinho dezenas de vezes, ela teve uma ideia repentina. Viemos para a Suíça. Não foi para ver a primeira neve? Jian Vanin virou a cabeça para olhar pela janela. Apenas via um céu limpo. A Suíça não teve neve. Ela abriu o celular para ver o tempo. A tela ainda mostrava a previsão do tempo de Jinbei. 10 graus Celsius. Neve fraca. Ao ver essas palavras, a razão de Jian Vanin para sair recuperou um pouco. Será que Yanfeng viu o tempo? E voltou para o país antes? Sem tempo de me dizer. Ou ele está com raiva por eu ter abandonado ele e voltado para o país. Desaparecendo de propósito. Querendo me assustar. Esses dois pensamentos se alternavam em sua mente, deixando-a em dúvida. Com o coração torcido em um nó, ela olhou para a caixa de diálogo que não tinha resposta. Cada vez mais impaciente. O céu escureceu gradualmente. Logo ficou totalmente escuro. Jian Vanin sentou-se no saguão por 6 horas. Ainda sem esperar por mim. Toda a paciência se esgotou. Ela se levantou e pediu para a recepção exibir as câmeras de segurança. As câmeras mostraram. Na manhã de Natal, às 10 horas. Eu saí do hotel sozinho, empurrando minha bagagem. Ela olhou para o relógio. Eu já estava desaparecido há 32 horas. Ele deve ter voltado para o país, essa ideia crescia em seu coração. Ela rapidamente comprou a passagem de volta mais próxima. Antes de embarcar, ligou para a mãe que mora nos subúrbios de Jinbei. Mãe, você está livre agora? Pode ir ver se o Yanfeng está em casa? Não consigo ligar para ele. Ao pousar em Jinbei, a primeira coisa que Jian Vanin fez foi abrir o celular. Pontos vermelhos densos na tela. Dezenas de chamadas perdidas da mãe. Centenas de mensagens não lidas. Olhando para aqueles pontos vermelhos, seu coração apertou instantaneamente, justo quando ia retornar a ligação. Ao levantar a cabeça, viu a mãe esperando na saída do portão. A mãe parecia não ter dormido a noite toda. Mamãe parece não ter dormido a noite toda. Inteiro, parecia definhar. Os olhos que olhavam para ela estavam apavorados e sem rumo. Yanfeng não está em casa. Para onde ele iria? Você não sabe? Ao ouvir isso, as preparações psicológicas de Jian Vanin no avião desmoronaram instantaneamente. Ela nem se importou em pegar a bagagem. Correu para fora da área de desembarque como uma louca. Seus olhos cheios de incredulidade. Não está em casa. Como isso é possível? Ouvindo o tom da filha, a mãe de Jian também percebeu que algo grande havia acontecido. Rapidamente fez todas as perguntas que guardava no coração. Fui para casa. Não vi Yanfeng. Procurei em todos os cantos da casa. Descobri que as coisas dele tinham sumido. Não havia uma única peça de roupa no armário. Os pequenos enfeites e lanches que ele costumava comprar estavam todos vazios. Vocês brigaram? As memórias que Jian Vanin ignorou inconscientemente, lentamente ressurgiram durante essas perguntas. Ela se lembrou de antes de ir ao cemitério. Eu estava limpando essas coisas. Eu jogava uma pequena parte todos os dias. Ela viu, mas não deu importância. Com todo o seu coração, ela só pensava em Heiwane. A viagem marcada para o próximo mês com Lin. O que eu joguei fora. Não eram as coisas inúteis que eu dizia, mas sim todas as suas posses. Eu planejava deixá-lo. Ao perceber isso, Jian Vanin congelou no lugar. Sentiu como se estivesse caindo em um poço de gelo. O olhar que ele lançou antes de se despedir surgiu novamente em sua mente. Desta vez, ela finalmente entendeu o que era aquela sensação passageira de estranheza. Não estava certo. Na hora da despedida, ela foi embora com firmeza. Ele não perguntou para onde ela ia. Nem a pediu para ficar. E as emoções naquele olhar, mais do que calma, era frieza. O olhar frio voltado para um estranho. Um olhar como esse. Por que ele aparece em mim? Ela percebeu essa questão pela primeira vez. No caminho de volta, Jian Vanin se esforça para lembrar do último período, de coisas que aconteceram recentemente, tentando descobrir quando foi que eu comecei a olhar para ela com esse tipo de olhar. No cemitério,
Ela me deixou sozinho na chuva. Meus olhos estavam vazios. Naqueles dias em casa, eu evitei de propósito as suas demonstrações de carinho. Sempre abaixava a cabeça e ficava em silêncio. No dia do incêndio no shopping, ela abraçou Hye-won. Eu estava deitado no chão, coberto de ferimentos. No olhar que me dirigia, havia uma calma e um distanciamento que já se esperavam. Mais para trás, a memória dela fica cada vez mais turva. Ela já não se lembra muito dos detalhes da nossa convivência. Ela só se lembra dos momentos felizes e leves que passou com Hye-won. Não se lembra de forma alguma o que eu estava fazendo naquela época. Memórias caóticas e entrelaçadas surgem incessantemente. Jian Vanin lentamente teve uma ideia que a aterrorizou profundamente. Ela deveria ter adivinhado. Ter adivinhado porque eu desapareci de repente. Ele deve ter descoberto nossos gestos ambíguos entre amigos e amantes. Essa ideia, quando ela voltou para casa e fincou raízes completamente. Pela primeira vez ela descobriu. Este apartamento, agora quase vazio, não era mais o lar acolhedor que ela lembrava. Antes disso, ela não percebeu nada. Como disse a mãe de Jian, tudo que restou no apartamento pertencia a Jian Vanin. Não deixei nada. Como se estivesse preparada para sair há muito tempo. Jian Vanin suava frio. Caiu no chão. A mãe de Jian também ficou apavorada, agarrando-a e perguntando sem parar. Vocês brigaram, não foi? As pernas dele estão daquele jeito. Por que você não cede um pouco a ele? Por que você o irritou tanto? Neste frio, onde ele iria? Pense rápido. Se algo acontecer com ele, como você vai honrar o juramento que fez aos seus sogros? Ligue para ele e peça desculpas. Fale com calma. Ele tem um bom coração. Ele com certeza vai te perdoar. Não fique aí parada. Para Jian Vanin naquele momento, essas palavras eram como lâminas, atingindo diretamente o canto mais secreto e vergonhoso de seu coração. Seus lábios se moveram, saindo em respirações apressadas e quentes. E alguns pensamentos que só ela podia ouvir. Não houve briga. Do começo ao fim, eu nunca mostrei nenhuma insatisfação a ela. Apenas suportei tudo sozinho. Eu desapareci de propósito. Eu queria dizer a ela dessa forma, que eu sabia de tudo. Eu não vou perdoá-la. Não importa o que ela diga. Eu não vou voltar atrás. Palavra por palavra. Como um feitiço. Girando em seu coração. Apertando lentamente. Formando um nó cego. Um nó que ela não conseguiria desatar. Nem mesmo com o resto de sua vida. Nos conhecemos há mais de 20 anos. Ninguém conhece Shu Yanfen melhor do que Jian Vanin. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou corajoso e decisivo. Quando algo é decidido, não há como voltar atrás. Já que escolhi ir embora em silêncio. Isso significa que não lhe darei mais nenhuma chance. 3 anos de casamento. 9 anos de amor. 20 anos de afeto. Foram reduzidos àquela frase de partida irrevogável. Eu não estava perguntando se ela tinha que voltar para o país, mas se ela havia decidido terminar tudo entre nós. E naquela época, em quem ela pensava? Era apenas em Hye-won, a milhares de quilômetros de distância. Ela não entendeu. A mensagem contida. Um anúncio de separação. Aqueles pedaços de neve sobre o adeus, ignorados naquele momento. Ao longo de milhões de segundos que passaram, amadureceram silenciosamente em uma tempestade de neve. Uma tempestade de neve capaz de soterrar Jian Vanin. Ela olhou fixamente para a cadeira de rodas vazia à distância. O som de carros em seus ouvidos gradualmente se transformou em um ruído de corrente elétrica sutil. Sem perceber, uma lágrima após a outra, como um programa pré-definido, subiu aos seus olhos. E inesperadamente rolou, ecoando os ponteiros dos segundos na parede. Sua atitude passiva fez a mãe de Jian, que estava ansiosa ao lado, perder a paciência. A mãe de Jian levantou a mão e deu um tapa no rosto dela. Sua voz já embargada. Fale. De que adianta chorar? Mesmo que ele te odeie ao extremo, você ainda deve encontrá-lo. Isso é o que você deve a ele. Essa frase era como um feitiço, que perfurou o coração confuso e desesperado de Jian Vanin. De repente, ela se lembrou do acidente de carro de 7 anos atrás. O garoto que ela amava até os ossos, caindo em uma poça de sangue, com apenas um suspiro fraco. Para me salvar, perdi minhas pernas. O resto da minha vida confinado a uma cadeira de rodas. Mas eu nunca me arrependi daquele momento. Até hoje. Jian Vanin ainda se lembra do que eu disse a ela no dia em que recebi alta. A palavra que eu disse. Vanin, mesmo que eu tivesse que fazer isso 10.000 vezes, eu te salvaria. Já que vamos refazer 10.000 vezes. Ele estava disposto a me salvar, desde que eu possa encontrá-lo e admitir o erro que cometi. Ele me dará outra chance? Será que dará? Na memória de Jian Vanin, os últimos 4 dias de dezembro passaram lentamente, e passaram muito rápido. Ela sozinha procurou em todos os lugares que pôde pensar, apenas para encontrar meus rastros. Ela foi ao hospital,
e ouviu do médico que da última vez que vim sozinho para uma consulta de acompanhamento, foi há cerca de um mês. Eu soube que não havia esperança de recuperação. Nunca mais voltei. Ela foi para os becos e ruelas que adorávamos passear, ouvindo do lojista conhecido. Da minha última visita, eu estava sozinho. O lojista perguntou por que minha esposa não veio me acompanhar. Eu dei uma risadinha e disse apenas 5 palavras. Estamos prestes a nos divorciar. Ela voltou para a escola. O porteiro disse que um rapaz com a perna quebrada realmente voltou há pouco tempo. Ele passeou pela escola sozinho, empurrando sua cadeira de rodas. E naquela árvore de fringe tree, a declaração de amor gravada em nossa juventude desapareceu sem motivo. Sobrou apenas uma ferida que estava começando a cicatrizar. Ela foi ver alguns amigos com quem eu costumava me dar bem. Descobri com eles que antes de eu desaparecer, eu os convidei para jantar. Naquele jantar, eu bebi até ficar bêbado. E disse muitas coisas sem sentido rindo, pedindo a eles que ficassem bem no futuro. Não pense mais em mim. Todos os lugares que Jean Vanin sabia que eu apareceria. Deixei minhas marcas. E os relatos de todas as testemunhas foram surpreendentemente consistentes. Vim sozinho. Fiquei perdido em pensamentos por muito tempo. Disse muitas coisas sem sentido, como se estivesse me despedindo grandiosamente. A coisa que mais deixava Jean Vanin sem entender. Se ele descobrisse minha indecisão e quisesse me deixar, bastaria ele pedir o divórcio, porque ele se arrastaria com seu corpo debilitado para tantos lugares e diria tantos adeus. O que ele queria despedir-se não deveria ser apenas de mim? Olhando para a neve que continuava a cair lá fora, o coração de Jean Vanin também parecia coberto de neve, uma vasta brancura. Ela pegou o celular, tirou uma foto da paisagem nevada lá fora e me enviou. E enfim, tem nevado nesses últimos dias. Você viu? Você ainda está bravo comigo? Desculpe. Por favor, volte para mim. Jean Vanin parecia hipnotizada, digitando palavras sem lógica no teclado, pressionando o botão de enviar incessantemente, uma após a outra. Tudo se perdeu no mar, sem resposta. Grandes e grandes caixas de chat verdes, rolando para cima, sem fim à vista. Lentamente, ela perdeu a paciência e começou a se entregar ao desespero. Ela apertou o botão de gravação e registrou os fatos que traíram o casamento, detalhadamente. Após o término da gravação, Jean Vanin olhou para a tela onde automaticamente a mensagem de áudio de 60 segundos foi enviada. A culpa e o remorso que pesavam sobre ela como uma montanha desapareceram em um instante. O que antes parecia mais difícil do que subir aos céus, depois de tomar uma decisão, foi surpreendentemente fácil. Se é tão simples, por que ela não se atreveu antes? Por que ela teve que esperar até perder tudo completamente para pensar em reconquistar e confessar? Arrependimento tardio. Is there anything that can make up for the mistakes of the past? Jean Vanin se interrogava, mas não encontrava respostas. E a única pessoa que poderia lhe dar a resposta já havia deixado o mundo dela há exatos 8 dias, quando recebeu a ligação da polícia. Jean Vanin acabará de entrar no escritório, prestes a abrir a gaveta ao lado da impressora. Ela realmente não sabia onde me encontrar. De repente, lembrou-se que eu tinha escrito uma lista de desejos, tentando encontrar algum vestígio nela. Então revirou tudo em busca dela. Mas ao ouvir as palavras em seus ouvidos, a mão que ela colocará na alça apertou-se de repente. Jean Vanin, senhorita Jean, certo? A senhora tem um momento agora? Por favor, venha à delegacia do Distrito Oeste. Temos algumas coisas que gostaríamos de saber sobre o seu marido, Shu Yanfen. Delegacia. Assim que ouviu essas 3 palavras, a respiração de Jean Vanin ficou ofegante. Um pânico sem precedentes a tomou. Ela nem trocou de sapatos. Apressou-se para ir para lá de carro. Chegando ao destino, ela olhou para o ambiente ao redor, sentindo-se muito familiar. Quando desceu do carro, caminhou até a porta. Viu o emblema da polícia pendurado bem alto acima. Só então se lembrou que da última vez, aqui, ela me encontrou. Naquela época, ela me perguntou por que eu estava ali. Eu não respondi diretamente. Agora, voltando ao mesmo lugar e relembrando o passado, Jean Vanin ficava cada vez mais inquieta. Seu instinto dizia a ela que as coisas que ela estava prestes a saber, com certeza têm a ver com aquele dia. Seu coração batia acelerado, como se fosse pular para fora do peito. Ela não pôde deixar de apertar os punhos, inventando uma história de que a polícia encontrou o rastro de Shu Yanfen, tentando reprimir o pânico que a deixava à beira do colapso. Ela ficou parada do lado de fora da porta por um longo tempo. Só então conseguiu controlar suas emoções. Entrou. Ao ouvir o nome dela, ela a convidou para o pequeno escritório. Folheou uma pilha de documentos por um tempo e fez algumas perguntas. A senhora e Shu Yanfen são casados? Somos casados. Não se divorciaram ainda?
Ao ouvir a resposta dela, a testa da funcionária franziu na hora. Murmurou algumas coisas. Da última vez, não disse que ia se divorciar? Por que ainda não se divorciou? O coração de Jean Vanin disparou. Ela também já tinha ouvido a palavra divórcio de outras pessoas, sabendo que eu queria me divorciar dela. Mas até o dia em que eu desapareci, eu não havia mencionado nenhuma palavra relacionada a divórcio. Ela também não assinou nenhum acordo de divórcio. Ela não entendia. Se eu já tinha a ideia de me divorciar, por que não a expus? Em vez disso, escolhi desaparecer? Ela pensou muito. No final, só conseguiu pensar em um motivo. Na verdade, eu não queria me divorciar. E a razão pela qual eu falava sobre isso em todos os lugares era para que ela percebesse e admitisse espontaneamente o caso de infidelidade mental. E o desaparecimento tornou-se um elo muito importante nisso. Somente quando eu desaparecesse, ela se concentraria totalmente em rastrear meus passos e saberia minha intenção através de outras pessoas. Jean Vanin enganou a si mesma com essa lógica, para tentar se convencer que tudo ainda tinha chance de ser salvo. Mas diante da polícia, ela não podia mais se enganar assim. Então ela se levantou em pânico e, assustada, fez uma pergunta que a deixou inquieta. Ele veio procurá-lo antes? Que tipo de procedimento era? Ao ouvir essas duas palavras, as pupilas de Jean Vanin se arregalaram subitamente. A pálpebra direita não parava de tremer. Ela não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Gaguejando, ela perguntou de novo. Cancelamento de registro. Você já atendeu? O funcionário levantou aquela pilha grossa de documentos e a agitou na frente dela, com um tom de voz sério. Claro que não. Ele estava vivendo bem naquela época. Como eu ousaria agir contra os regulamentos? O corpo tenso de Jean Vanin finalmente relaxou. No segundo seguinte, as palavras ditas do outro lado a deixaram completamente chocada. Mas agora pode ser processado. Chamamos você aqui. Também é para este assunto. Já que vocês ainda não se divorciaram, por favor, ajude-o a cuidar dos procedimentos finais. Eu vejo que ele ainda é uma pessoa com deficiência e com depressão severa. Que pessoa lamentável. Procedimentos finais. Que procedimentos finais? Depressão severa. Meio ano atrás, o médico emitiu um atestado, dizendo que sua depressão já havia se recuperado. Uma série de palavras que Jean Vanin não entendia repetiam-se em sua mente. Ela ainda estava tentando entender o que essas palavras significavam, mas o funcionário não lhe deu tempo para pensar, e continuou falando. Ontem recebemos o certificado de óbito da instituição suíça Dignitas, e depois confirmamos com a embaixada que o conteúdo do material é verdadeiro, como única parente dele. Por favor, coopere com o nosso trabalho. Assim que as palavras certificado de óbito saíram, Jean Vanin sentiu como se sua cabeça tivesse explodido. Ela estava prestes a explodir. O funcionário ouviu o choque em sua voz e ergueu a cabeça para olhá-la com surpresa. Sim, seu marido, Xu Yanfen, apresentou o pedido de cancelamento de registro na delegacia há meio mês. Ontem confirmamos que ele aceitou a eutanásia. Já faleceram. Por isso contactei para encerrar a conta. Você não sabe sobre isso? Cada palavra. Jean Vanin entendeu. Mas não importa o quanto ela tente, ela não consegue entender o significado disso. Ela apenas não consegue entender o que isso significa. Xu Yanfen está morto. Ele não está bravo comigo. Por isso fugiu de casa. E desapareceu? Como ele pôde morrer? Jean Vanin não consegue aceitar essa notícia absurda. Ela balança a cabeça freneticamente, negando. Como isso é possível? Ele acabou de completar 24 anos. Ele tinha tantos desejos que queria realizar. Como ele pôde morrer? Ele prometeu aos pais dele que definitivamente viveria uma vida boa. Como ele poderia quebrar essa promessa? Ele disse que queria ver a primeira neve. A Suíça ainda não teve neve. Como ele poderia desistir de viver? Ela puxa o próprio cabelo com força, os músculos do rosto tremendo de dor. Ela ainda está tentando desesperadamente encontrar provas, tentando refutar a conclusão de morte dada pela polícia. Mas, enquanto fala, sua voz fica cada vez mais rouca. Lentamente, restam apenas os gritos finais e agudos. Até o fim. Jean Vanin, no final, não consegue dizer mais nada, porque ela também percebeu que tudo o que ela disse não poderia ser prova de que eu ainda estava vivo. Pelo contrário, tornou-se o sopro que apagou a última centelha de esperança em seu coração. Ela se lembra da lista de 20 desejos que ele havia feito. Era apenas um aniversário comum de 24 anos. Por que ele precisava fazer tantos desejos? Não haveria tempo suficiente no futuro para realizá-los? Ela se lembra do que eu disse no cemitério. Cada palavra era completamente diferente do que eu disse no passado. De pensamentos de saudade sem fim, tornou-se a liberação e o alívio de poder nos reencontrarmos. Ela se lembra da primeira neve que eu insisti em ver. O lugar que eu pedi especificamente para ir não era a Islândia, mas ao norte.
Nem o Ártico, onde neva o ano todo. Mas sim a Suíça, um país que apoia a eutanásia. Para completar esta cerimônia de morte, eu já estava me preparando há tempos, sob o olhar dela. Mas ela não só não percebeu, como, uma e outra vez, pisoteou meu coração, já seco como cinzas, e sem vida, inúmeras vezes. As memórias não tão distantes irromperam novamente, tomando a mente de Jean Vanin. E desta vez, todos os sorrisos e lágrimas, o amor e a dor, a atenção e o descaso, transformaram-se em espadas de 2 gumes afiadas e brilhantes, que perfuraram seu peito. Um grito desesperado e abafado escapou de sua garganta. Ela estava tão dolorida que não tinha mais forças, e caiu no chão tremendo, seu corpo convulsionando e tremendo. Lágrimas se desprenderam de seus olhos vermelhos como sangue, e caíram em suas mãos rasgadas pelo esforço excessivo, tingindo-as de um vermelho escuro, e parecendo ofuscantes e cruéis. Jean Vanin teve um sonho muito, muito longo. Em seu sonho, ela voltou aos 4 anos de idade. Uma nova família se mudou para a casa ao lado. Ela conheceu um menino 3 meses mais novo que ela. Ele parecia quieto e falava pouco, mas na verdade era um garoto enérgico. Ela o levava para o balanço lá embaixo. Mesmo que ele se esforçasse ao máximo, ela o mandava ir mais forte, dizendo que queria voar até o céu. Ele comprava secretamente muitos doces com seu dinheiro, e dava metade para ela, dizendo que eram as coisas mais gostosas do mundo. Quando ele aprontava algo e os adultos descobriam, ele se apresentava corajosamente para assumir tudo. Mesmo apanhando, ele nunca a entregava. Ele a seguia todos os dias, da rua principal às vielas, da infância ignorante e pueril, à adolescência cheia de promessas, de amigos inseparáveis para a vida toda. Tornaram-se um casal que andava de mãos dadas rumo ao casamento. Ele, por ela, sacrificou sem hesitar um futuro de infinitas possibilidades. E sob o olhar de todos os parentes e amigos, ele fez um voto de amá-la apenas por toda a vida. Jean Vanin pensou que esse era o final feliz. No final de todas as histórias fictícias, amigos de infância, depois de superar inúmeras dificuldades, finalmente se tornaram um casal. E isso é o fim. Mas o mundo em que ela vive não é um filme, nem um romance, mas um mundo real. Ela não é uma protagonista onipotente, nem tem um dedo dourado. Sua vida continua seguindo em frente. Esta igreja cheia de flores e balões, carregada de bênçãos e amor. No segundo seguinte, tornou-se uma cidade sitiada. Uma gaiola escura e sombria gravada com a placa do casamento. Aqueles amores e mimos que ela pensou que durariam a vida inteira foram lentamente desgastados na vida cotidiana, que parecia um registro de contas, completamente consumidos. Um pensamento extinto. Um desaparece enquanto o outro cresce. Aqueles tormentos que a afligiam e a faziam perder o sono de culpa e dor. Na personalidade cada vez mais decadente do amante, crescia e se espalhava descontroladamente. Não podia mais ser contida. Ela não podia impedir que a tragédia acontecesse, assim como não pôde impedir a morte dos meus pais. Ela não podia me curar, assim como não podia voltar ao acidente, naquele momento e mudar o resultado. Seu coração, na realidade sombria e úmida, lentamente apodreceu. Virou uma lama no final. Não se via mais o rosto original. A história ainda não acabou. Mas este sonho acordou. Jean Vanin abriu seus olhos cansados. Ao abrir os olhos, viu a mãe. Ela não sabia se tinha escapado daquele pesadelo que se tornou um inferno. Nem sabia onde estava. Apenas chamou instintivamente. Eram apenas 2 palavras simples. Quando ela gritou, sua garganta parecia que ia se rasgar. A dor a fez franzir a testa. E aquela mãe sempre amorosa. Ao ouvir a voz dela, um pouco ressentida, ele não reagiu de forma alguma. Ela se inclinou. Jean Vanin viu os olhos inchados dela e a névoa de água que nele se formava. Ela ouviu a mãe fazer uma pergunta. A polícia disse: Ian Fen morreu. É verdade? Morreu? O garotinho do sonho dela, o noivo que ela prometeu cuidar para sempre, morreu. Jean Vanin ficou um pouco confusa. Ela balançou a cabeça instintivamente. Eu não sei. Ao ouvir isso, a mãe de Jean não conseguiu mais controlar suas emoções. Ela puxou a mão da filha com força. Sua voz aguda e estridente. Você não sabe? Como você pode não saber? Ele é seu marido. Como você ousa? Como você ousa dizer que não sabe? Essa pergunta cheia de choro e acusação, envolvendo as memórias temporariamente esquecidas, invadiram a mente de Jean Vanin. Ela recuperou a consciência, antes de desmaiar. O desespero e a asfixia que a fizeram sofrer arrastaram-se pelo corpo como formigas. Ela estava sendo devorada. Ela sentia claramente a dor vinda de seus membros. Terminações nervosas. A primeira neve na Suíça caiu no início de janeiro. Jean Vanin saiu do aeroporto. Olhou longamente para o chão coberto de branco e cintilante. Esta era a sua 3ª vez neste país. E também a última.
Depois de pegar minhas cinzas, ela partirá diretamente, e nunca mais pisará aqui. Soprando no vento frio por muito tempo, Jian Vanin finalmente levantou o pé. Entrou na neve. Ela parou um carro, e deu o endereço. O motorista da frente era um estrangeiro muito gentil. Ao ouvir que ela ia para Dignitas, um vislumbre de choque passou pelos meus olhos. Esse é o lugar da eutanásia. Tem certeza? Você ainda é tão jovem. Por que você tem a ideia de acabar com a vida? Jian Vanin engoliu em seco algumas vezes, sem responder à pergunta do motorista. Ela sabia que o motorista era gentil, mas ela não tinha mais forças para responder. Ela só podia abaixar a cabeça, fingindo não entender. O motorista olhou para ela de novo. Suspirou, e então dirigiu. A distância no GPS diminuía lentamente. O coração de Jian Vanin apertava cada vez mais, como uma esponja, sendo amassada e esfregada, transformada em pó fino, espalhado pelo chão. Em seu coração, parecia que estava nevando, frio e desolado. O frio lhe corroía os ossos. Depois que o carro parou, ela entregou uma pilha de dinheiro. Acenou com a mão, recusando a tentativa do motorista de devolver o troco. Abriu a porta do carro. A recepcionista se aproximou proativamente, perguntando se ela havia agendado algum serviço. Ela olhou para o saguão brilhante e os anúncios espalhados. De repente sentiu uma forte vertigem. Vendo que ela estava prestes a desmaiar, a funcionária a segurou rapidamente, perguntando se ela precisava de ajuda. Ela estava curvada, respirando ofegantemente. Com as mãos trêmulas, tirou um doce do bolso e o colocou na boca. Isso foi quando ela desmaiou no aeroporto. O comissário de bordo colocou no bolso dela, instruindo-a a comer em horários regulares. Mas ela não conseguia comer. Não conseguia comer nada. Assim que a comida entrava na boca, ela só conseguia mastigar o gosto de podridão. E este doce. Ela na verdade só conseguia sentir o gosto amargo. Levou um tempo. A escuridão diante de seus olhos desapareceu lentamente. Então, com a voz rouca, ela abriu a boca. Estou procurando alguém. Meu marido. Ela disse essas palavras lentamente. E então pegou o celular, mostrando uma foto. Eu na foto olhava para a câmera, sorrindo radiantemente. O funcionário olhou fixamente por muito tempo. Só então ele finalmente se lembrou. Era o garoto asiático que veio no Natal. Ele mostrou uma expressão de súbita compreensão. Alguns segundos depois, foi substituída por dúvida novamente. Marido? Mas eu me lembro que ele escreveu solteiro no formulário de inscrição. Tem certeza? Jian Vanin ficou em silêncio por muito tempo. Tirou a certidão de casamento da bolsa. O funcionário não entendia chinês. Usou um tradutor e pesquisou por muito tempo. Só então ele finalmente confirmou a identidade dela. Ele ajudou Jian Vanin, que estava fraca e andava devagar, a subir, e fez algumas perguntas. Pelo que sei, seu marido faleceu no dia de Natal. Ele veio sozinho naquele dia. Por que você não estava com ele? Essa frase foi como uma faca, que perfurou novamente a ferida recém-curada de Jian Vanin, fazendo-a sangrar profusamente. Ela não sabia como responder a essa pergunta. Deveria dizer a ele a verdade. Que ela, como esposa, não sabia de nada? Ou deveria mentir novamente? No local onde eu morri? Jian Vanin não conseguia responder. Apenas permaneceu em silêncio. O funcionário pareceu adivinhar algo, e não perguntou mais. Quando chegaram ao 16º andar, ele ajudou a sentar no sofá, e entrou sozinho na sala de arquivos. Jian Vanin levantou o rosto cansado, e olhou para cima fixamente. Ela não sabia se após a morte, as pessoas realmente têm alma. Então ela também não sabia. Se a alma de Shu Yanfen ainda não tivesse desaparecido, e estivesse me vendo aparecer aqui, olhando para mim aparecer aqui, que tipo de expressão ela mostraria? Sarcasmo? Ou zombaria? Silêncio? Ou relutância? Provavelmente tudo isso. Afinal, até eu morrer, não nos divorciamos. Ela é a última coisa que deixei neste mundo. Eu uso essa marca de viúva em seu corpo, para lembrá-la a cada momento do fato de que já morri. Os funcionários entraram e saíram em cerca de 10 minutos. Eles estavam acompanhados por outra pessoa. Vendo as mãos vazias dos dois, aquela sensação de pânico e ansiedade surgiu novamente no coração de Jian Vanin. Ela se apoiou na cadeira e se levantou trêmula. Deu alguns passos em direção a eles. Onde estão as cinzas dele? Os dois ouviram a urgência em sua voz. Trocaram olhares, e um olhar de pesar apareceu em seus rostos. Desculpe, senhora Jian. Eu verifiquei os arquivos, e descobri que seu marido mencionou antes de morrer como lidar com o corpo. Já tratamos as cinzas de acordo com seus últimos desejos. Você provavelmente terá que vir em vão. Ao ouvir isso, Jian Vanin sentiu que a força que a sustentava em seu corpo estava se dissipando. Ela cerrou os punhos e apertou os dentes. Com esforço, ela levantou a mão e apontou para os documentos que eles seguravam.
Os dois funcionários viram que seu rosto estava muito pálido. Eles puderam entender seu desespero naquele momento. E também temeram que o conteúdo registrado pudesse excitá-la. Hesitaram em recusar. Senhora Jian, seu marido já faleceu. Você deveria cuidar bem de sua saúde. Ele a abençoará no céu. De seus olhares cheios de piedade, Jian Vanin adivinhou vagamente o que estava registrado lá. Uma tristeza intensa surgiu em seus olhos. Mas ela ainda insistiu em pegar aquele documento e abri-lo. 3 perguntas diferentes impressas em papel. De forma monótona. Escrevia a mesma resposta. Não. 2 caracteres muito simples. Mas Jian Vanin viu uma imagem dupla. Ela se esforçou para abrir os olhos. Seu olhar desceu, vendo outra linha longa de inglês. Ela conhecia cada palavra. Mas assim que entravam em sua mente, mergulhavam na escuridão, desaparecendo silenciosamente. Ela fechou os olhos. E os abriu novamente. Fechou-os de novo. E os abriu de novo. Ainda sem entender aquela frase. O gentil funcionário observou seus movimentos, pensando que ela não tinha entendido. Usou um aplicativo de tradução. E o entregou a ela. Desta vez, olhando para aquelas letras quadradas bem alinhadas, Jian Vanin finalmente entendeu o significado daquela última vontade. Após minha morte, por favor, envie-me para a cremação imediatamente. Não é preciso enterrar as cinzas. Quando a primeira neve cair, espalhem-nas em algum lugar. Jian Vanin não sabia como saiu daquele prédio, nem quanto tempo ficou deitada na neve. Só se lembrava de ter tropeçado e caído ao descer, rolando escada abaixo. A neve macia a amparou. Ela pensou que também tinha ido para o paraíso, flutuando nas nuvens, levemente, até que a neve derreteu com o calor do seu corpo. Penetrou em suas roupas, deixando sua pele arroxeada e fria. Ela finalmente voltou à realidade. O céu já tinha escurecido. Tudo estava muito quieto. As luzes do prédio estavam apagadas. Ela estava sozinha com a neve. Jian Vanin suspirou. O vapor subiu, embaçando sua visão. Ela não percebeu quando a neve começou a cair. Elas já tinham se tornado gotas d'água. Eles já tinham se transformado em gotas d'água, presas em seus cílios, como uma lágrima. Mas não eram lágrimas. Porque Jian Vanin já não conseguia mais chorar. Ela encarava o céu escuro, atordoada. Em um piscar de olhos, era difícil distinguir se eram flocos de neve ou cinzas transformadas em fumaça, espalhadas pelo céu e pela terra. Ela só podia esperar, implorando, que essas flores brancas, como espíritos que caíam de repente, caíssem ainda mais grandiosamente, para que a cobrissem completamente. Não havia muitas pessoas no meu funeral. Todos estavam com o coração pesado. Ninguém esperava que eu terminaria minha vida tão silenciosamente. Afinal, não faz muito tempo. A maioria das pessoas me viu. Comemos e conversamos juntos. Naquela época, eu agia normalmente. Nenhum sinal de que eu estivesse pensando em suicídio. O salão fúnebre estava vazio. Sem corpo. Nem cinzas. Nem mesmo uma peça de roupa para ser admirada. Estava cheio de crisântemos amarelos. Havia apenas uma foto de 14 polegadas do falecido sobre o altar, que ainda provava quem era o protagonista deste funeral. Essa cena fria e desolada surpreendeu a todos. Não puderam deixar de perguntar. Todos só queriam se despedir de Yanfen. O corpo foi cremado? E as cinzas? As roupas que ele usava em vida? Objetos, não podem trazer alguns? Diante das perguntas deles, o rosto de Jian Vanin estava extremamente pálido. Ela não conseguia dizer uma palavra. Tantos anos juntos. Ela não deixou nada relacionado a mim. Até mesmo essa foto. Foi a única coisa que ela recuperou da Dignitas, a agência. Olhando para o rosto calmo e sereno na foto, ela não conseguia deixar de pensar naquela foto. O que aconteceu naquele dia de filmagem? Se naquele dia, ela tivesse se importado mais comigo, ela saberia que eu fui cancelar minha conta. Ela saberia que eu tirei fotos em preto e branco para o funeral. Só quando chegou a um ponto sem retorno, Jian Vanin finalmente entendeu o que ela realmente tinha feito. Ela pensou que tinha escondido muito bem seus pensamentos secretos e inconfessáveis. Eu não perceberia. Mas estamos juntos há tantos anos, tão acostumados que um piscar de olhos. Entendemos o que o outro pensa. Ela me ignorava em tudo. Me deixava de lado uma e outra vez, rindo e conversando com outro homem na minha frente. Como eu não poderia sentir isso? Eu sei de tudo. E estava esperando ela confessar. Mas ela estava imersa em sua própria fantasia, ignorando sua frieza e decepção evidentes. Todos perguntaram a ela a causa da minha morte. Só ela sabia que ela era o único catalisador que me levou à morte. Ela me fez perder meu futuro. E com um coração que mudou, destruiu nosso passado em comum. Finalmente, com um silêncio e negligência sem fim, ela sufocou minhas esperanças na realidade. Ela é a assassina que me matou. Depois do funeral, Jian Vanin voltou para casa com a única foto que restava.
Ela abriu a porta e entrou lentamente. Só ouvia o eco de seus passos. Tudo estava extremamente quieto. E quando ela parou, o mundo inteiro ficou em silêncio. A casa estava fria, contrastando com as 4 paredes brancas sem a decoração de um porta-retrato. Parecia um necrotério. Ela olhou ao redor, sentindo uma sensação de ter voltado de um longo tempo. Claramente, não há muito tempo. Este apartamento ainda estava animado, cheio de vida. Como em apenas 10 dias. Ficou assim? Este silêncio sem fim, combinado com o céu que escurecia lentamente, empurrando Giovanni para o abismo. Era como se ela tivesse perdido os 5 sentidos, incapaz de sentir o tempo passar, a vida continuar, ou o coração bater. A não ser pelo porta-retrato em seus braços, que o calor do seu corpo tornava menos frio. Ela não sentia mais nada. E não sabia quanto tempo havia passado. A longa noite finalmente terminou. O sol entrou pelas frestas da cortina mal fechada. Foi o primeiro nascer do sol do novo ano depois de mais de 10 dias de chuva e neve. Giovanni apertou a mão marcada pelas cicatrizes, sem saber se queria agarrar aquela luz rara e quente, ou se lembrava de uma nuvem de poeira. A partir desse dia, Giovanni se trancou em casa, sem mais sair, exceto pela mãe de Jean que a visitava ocasionalmente. Ela não via ninguém, nem respondia a nenhuma mensagem. Garrafas de bebida vazias espalhadas por todo o quarto. Ela usava o álcool para entorpecer os nervos, e assim conseguir sobreviver precariamente, continuando essa vida de sofrimento sem fim. 21 de janeiro. A porta do quarto, quieta por muito tempo, de repente foi batida. Giovanni acordou da ressaca, com os olhos vazios, olhando fixamente para as sombras na parede, perdida em pensamentos. A pessoa do lado de fora continuava batendo, uma vez e outra, sem parar. Giovanni ouviu, mas parecia não ter ouvido. Quando chegou a tarde, ela se levantou com seu corpo magro, e foi até a porta. Yuan, que bateu na porta por 3 horas, já estava quase perdendo a paciência. Estava batendo na porta como se estivesse desabafando. Então, quando a porta se abriu de repente, ele não conseguiu conter a força. Caiu direto para dentro. Giovanni instintivamente levantou a mão para se proteger, criando distância entre eles. Seu olhar para ele era apenas de indiferença. O que foi? Yuan não esperava que após tanto tempo, a atitude dela em relação a ele mudaria 180 graus, e se tornaria assim. Um lampejo de relutância passou rapidamente em seus olhos, mas logo, ele ajustou a expressão em seu rosto, e mostrou uma expressão de preocupação e cuidado. Não consegui te contatar nos últimos dias. Você está bem? Giovanni abaixou os olhos, evitando o olhar dele. Sua voz voltou à polidez distante do primeiro encontro. Estou bem. Pode ir. E não vamos mais nos contatar. Ao ouvir isso, Yuan ficou ansioso instantaneamente, agarrando a mão dela. Eu sei que você está muito triste agora. É por isso que vim te procurar. Quero ficar com você. Não me recuse, tá bem? No instante em que a mão dele tocou nela, Giovanni recuou como se tivesse levado um choque. Ela deu alguns passos para trás. Olhou para ele com uma expressão sombria, e sua voz carregava frieza. Não preciso da sua preocupação. O que aconteceu com você? Nós não tínhamos combinado de viajar juntos? Você esqueceu? Ao ouvi-lo mencionar isso, Giovanni não conseguia evitar lembrar de tudo o que aconteceu no passado. Aquela sensação sufocante familiar voltou, oprimindo-a a ponto de não conseguir respirar. Seu peito subia e descia violentamente. Sua voz carregada de raiva. Eu disse. O passado é o passado. O futuro é o futuro. Que seja o fim para nós dois. É como se nunca tivéssemos nos conhecido. Vendo sua atitude resoluta de cortar laços, Yuan também ficou indignado. E sua voz se tornou muito emotiva. Nunca nos conhecemos? Você esqueceu o pôr do sol que vimos juntos? A rua longa que percorremos? Você esqueceu a música que você cantou para mim? Como posso fingir que nada disso aconteceu? Como eu poderia fingir que nada aconteceu? Estas memórias que antes traziam alegria infinita a Giovanni, depois que eu parti, se tornaram um fardo esmagador para ela. Por cobiçar esses breves momentos de prazer, ela quebrou seus votos, traiu um coração sincero, e forçou a morte de seu marido. Ela só sentia que seu pecado era profundo, e que 9 mortes não seriam suficientes para redimi-la. Então, ao ouvir essas palavras cruéis, ela não conseguiu mais controlar suas emoções. Seus olhos cheios de dor. Essas coisas nunca deveriam ter acontecido desde o início. Eu sinto muito, Yanfen. Fui eu quem destruí esta família. Yuan achou que entre ele e Giovanni não havia mais nenhum obstáculo, que poderiam ficar juntos abertamente. Mas ele não esperava que eu já tivesse morrido, e que ela ainda carregava um fardo psicológico tão pesado. Ele sempre me desprezou por ser um aleijado. Agora que ela quer cortar relações com ele para cumprir o luto, ele está ainda mais furioso e desesperado. Falei sem pensar.
Morte é como uma vela apagada. Mesmo que você sinta falta dele, ele não voltará. As pessoas sempre precisam seguir em frente. Esqueça-o. Fique ao meu lado, quer? O tempo que passamos juntos foi tão feliz. Você não se lembra? Jian Vanin nunca tinha visto Rei Wanin tão histérico. Na sua memória, desde que se conheceram, ele sempre foi animado, educado, irradiando a vitalidade dos recém-formados, em seus gestos animados, no tom de sua voz, em seus olhos brilhantes. Ela sempre conseguia vislumbrar a beleza do passado. Ninguém lamenta minha carreira arruinada. Todos os olhos estavam nela, exigindo que ela assumisse tudo, que ela assumisse a responsabilidade por tudo. Ela carrega não só o futuro dela e o meu, mas também incontáveis acusações e vigilância moral. Por isso, desde aquele acidente de carro, ela não dorme uma noite inteira. Ou tem pesadelos sem fim, ou não consegue dormir nem até de madrugada. Ela nunca pensou em me deixar, nem em fugir de suas responsabilidades, especialmente depois do acidente. Mas a vida é imprevisível. Fui atingido por uma sucessão de notícias ruins. Jian Vanin também não aguenta mais a triste realidade de que tudo mudou. Ela só pode assistir a si mesma afundando em um pântano, cedendo gradualmente, em um casamento estagnado, na vida cotidiana. Jian Vanin sente falta dos seus anos dourados e ensolarados. Sente falta de mim antes dos 18 anos. E de tudo que já se foi. O que ela gosta não é Rei Wanin como pessoa, mas a vitalidade que ele traz, tão diferente de tudo que é sufocante ao redor. Esses breves momentos de alívio ao lado dele se tornaram o único meio de Jian Vanin liberar o estresse. Ela não previu o que aconteceria depois do incidente, nem como seria a cena chocante. Ela não imaginou qual seria minha reação ao saber. Mas, após a ansiedade e o arrependimento, ela ainda não resistiu a roubar mais um momento de prazer. Cada vez que ela ia encontrar Rei Wanin, ela se advertia em seu coração. Esta é a última vez. Depois de inúmeras últimas vezes, ela ficou entorpecida, como se tivesse viciado, incapaz de se controlar mais. Só quando a situação se tornou irreversível, ela finalmente recuperou a consciência. Jian Vanin estava imersa no passado, e o ar ficou pesado. Vendo aparecer um zumbi, e com sua atitude fria e silenciosa, Rei Wanin ficou ainda mais indignado. Você vai se deixar cair assim, por causa de um morto? Antes que ele terminasse de falar, a pessoa silenciosa à sua frente de repente levantou a cabeça. Mal terminou de falar, a pessoa que estava em silêncio de repente levantou a cabeça. O olhar sem vida dele passou como um olhar cortante e disparou, fazendo o coração de Rei Wanin falhar uma batida. As palavras restantes ficaram presas em sua garganta. Ele percebeu sua gafe. Estava prestes a se explicar em pânico. De repente, ouviu-se um barulho de passos atrás dele. No segundo seguinte, seu cabelo foi agarrado, e ele foi arrastado para trás, e então empurrado para o chão. Essa reviravolta aconteceu de repente. Ele estava prestes a gritar depois de cair de dor, mas viu uma mulher de meia idade, que parecia 6 décimos com Jian Vanin, olhando para ele com o rosto frio. Mesmo que Yanfen morra, ele ainda é da família Jian. Não cabe a você falar sobre ele. Minha filha nunca mais se casará nesta vida. E eu absolutamente não permitirei que homens como você se aproximem dela. Vá embora. Sendo insultado na cara. E era mãe de Jian Vanin. O rosto de Rei Wanin ficou vermelho de vergonha. Sem poder dizer mais nada, ele só pôde ir embora, cabisbaixo. Depois de ver a figura dele desaparecer, a mãe de Jian se virou. Olhou para quem estava atrás dela por um longo tempo. Então levantou a mão. Com um som alto de tapa. No rosto magro e pálido de Jian Vanin, surgiu uma marca vermelha de 5 dedos. Yanfen pensou em fazer uma besteira, por causa desse homem. Não é? Esse tapa fez Jian Vanin ver estrelas e bater contra a parede. Ouvindo a raiva e o soluço na voz da mãe, ela ficou completamente tensa, com medo de levantar a cabeça para olhá-la novamente. Neste momento, o silêncio significa consentimento. A mãe de Jian sabia que toda essa história do meu suicídio era estranha, mas ela nunca imaginou que a causadora de tudo isso seria sua própria filha. Ela olhou para Jian Vanin, que não explicava nada. A raiva em seus olhos desapareceu gradualmente, substituída por uma decepção sem fim e incredulidade. Ela tremeu completamente, com uma voz extremamente aguda. Como você pôde? Como pôde fazer uma coisa tão tola? Esse é Yanfen. Você esqueceu que ele salvou sua vida? Você esqueceu que naquele ano você preferiu ser punida para ficar com ele? Você não me prometeu que cuidaria dele com todo o coração até o fim da vida. Você fazendo isso, depois que eu morrer, com que cara vou encarar a família Shu? Essas acusações cheias de dor de familiares fizeram Jian Vanin não aguentar mais. Ela sentiu toda a sua força ser drenada. Ela se encostou na parede e caiu. Se no dia em que soube da minha morte, a alma dela também morreu, então hoje,
Seus pensamentos sombrios e ocultos foram percebidos. Significa que ela começou a apodrecer. E a morte do corpo aconteceu muito antes. No dia em que ela aceitou o convite de Rei Wanlin pela primeira vez, ela, que escondia com roupas luxuosas, seu corpo cheio de cicatrizes, finalmente se expôs sob a luz do sol. E tudo isso era o castigo que ela deveria receber. A família Jian e a minha foram vizinhas por 18 anos. A mãe de Jian sempre quis um filho, só que nunca conseguiu. Então, depois que minha família se mudou, quando ela me viu pela primeira vez, pulando e animado, gostou muito de mim. Ela me viu cada vez mais perto de Jian Wanning, e sabia que estávamos namorando escondidos dos adultos. Mas nunca nos descobriu. Apenas fingiu não ver. Até que Jian Wanning foi punida por indisciplina. O namoro das duas crianças veio à tona. As duas famílias se reuniram para discutir como resolver a situação. Jian Wanning olhou para as expressões sérias deles. Achei que eles queriam nos separar. E se ajoelhou ali mesmo, jurando. Eu cresci com Yanfen. E já nos consideramos um do outro. Nós também não faríamos nada fora do comum. Iremos nos esforçar para estudar e ingressar na mesma universidade. Naquela época, Jian Wanning tinha apenas 16 anos. Uma garota destemida que não temia nada. E também era ingênua sobre o mundo. Uma garota ignorante que não entendia a impermanência da vida. A mãe de Jian não sabia se deveria concordar com o pedido dos dois jovens. Deixe-nos ficar juntos. No final, foi o pai de Jian, de mente aberta, quem a convenceu. Disse que os filhos e netos terão sua própria sorte. Deixe-os fazer o que quiserem. Só então ela concordou. Primeiro, porque ela realmente gostava muito de mim. Segundo, porque ela acreditava que sua filha falava a verdade. E que faria o que dizia. E depois do acidente de carro, Jian Wanning amadureceu da noite para o dia. Começou a aprender a assumir responsabilidades. Naquela época, ela estava com o coração partido. E aliviada ao mesmo tempo. Quando nos casamos, após a morte do pai e da mãe Shu, eu desmoronei visivelmente. Jian Wanning cuidava de mim, enquanto sustentava nossa casa em ruínas. Ela pensava que tinha amadurecido o suficiente para se virar sozinha. Mal sabia ela, num canto que ela não notou, essa filha que ela criou faria algo assim. A mãe de Jian sentiu um zumbido na cabeça. E não conseguiu dizer mais nada. Nesse período, a mãe de Jian estava procurando um túmulo para mim. Embora eu nem deixasse cinzas, ela pensava que eu sozinho e solitário merecia um enterro tranquilo. Após muita escolha, ela finalmente escolheu um local voltado para o sol em Nanshan. E o comprou. Ela sabia que eu tinha destruído tudo antes de ir. Mas ainda bem que quando nos casamos, eu, como genro, dei a ela uma pulseira. A mãe de Jian planeja colocar a pulseira no túmulo. Erguer um túmulo simbólico. E desta vez, vim para pegar uma cópia daquela foto póstuma e colá-la na lápide. Assim, em feriados futuros, ela poderá ir lá prestar homenagens. Mas não esperava descobrir acidentalmente a verdade sobre minha morte. Ela está confusa. Não sabe como lidar com isso. E não quer mais ver essa filha. Por isso, depois que ela se acalmar, sem sequer olhar para Jian Wanning, que caiu no chão, ela entrou direto no quarto. Em poucos dias, a casa ficou bagunçada novamente. Ela não queria mais arrumar para ela. Caminhou direto para o quarto, pronta para procurar onde estava a foto. No entanto, revirou todos os cantos. E ainda não a encontrou. Ela se virou e entrou no escritório. Jian Wanning não sabia o que ela procurava. Seguiu-a em silêncio. Quando a mãe de Jian abriu a gaveta ao lado da impressora e viu o que estava lá dentro, mãe e filha ficaram chocadas. Uma pilha grossa de papéis arrumada de forma organizada. A folha do topo estava densamente escrita. Jian Wanning viu as palavras lista de desejos de relance. Em sua mente, gradualmente apareceu o dia em que definimos. O segundo dia após a compra das passagens para a Suíça. Eu sentado à mesa, escrevendo essas palavras letra por letra. Ela se lembra que naquele dia eu disse algo muito incomum, que a deixou apavorada por muito tempo. Eu disse, há muito tempo não a vejo sorrir tão feliz. Naquela época, ela pensou que eu tinha descoberto algo. Por isso não ousou responder. Só pôde mudar de assunto. Agora, pensando bem, essa frase, na verdade, não tinha outro significado, apenas uma reflexão casual. Enquanto eu me lembrava do passado, mas uma palavra tão descuidada rompeu a casca do nosso casamento, que parecia feliz e completo, revelando o interior podre. Depois de perder, relembrando o passado, Jian Wanning finalmente percebeu que todo o seu sorriso forçado, eu sempre vi. Se não, por que eu diria isso? Ela pensa que eu não sei de nada. Ela pensa que eu estou carregando tudo sozinho. Mas na verdade, eu sei de tudo. Eu também consigo ver as dificuldades que ela carrega. Eu só não quero adicionar mais um fardo a ela. Por isso finjo não saber de nada. Silenciosamente me tornei invisível, para não incomodá-la.
apenas esperando silenciosamente por ela voltar para casa. E o que ela fez? Jian Vanin não ousa pensar mais. As lágrimas que secaram há muito tempo, no momento em que viu essa escrita familiar, novamente se reuniram em seus olhos. Alguns soluços cheios de tristeza ecoaram por todo o quarto, sem parar, sem cessar, chorando até o fim. Jian Vanin estava completamente confusa. Ela não sabia quando a mãe foi embora, nem quanto tempo ela chorou. Ela apenas viu a escrita preta no papel borrar, ofuscando sua verdadeira aparência. Com as mãos trêmulas, ela tentou pegar o último pertence que eu esqueci no canto, mas ela bebeu muito. Não comeu normalmente por muito tempo, e chorou tanto assim. Suas mãos não tinham força. Com um asterisco creche asterisco, dezenas de papéis caíram, flutuando e caindo no chão, como flocos de neve ampliados inúmeras vezes. Apenas que a cor dessas flores de neve não era pura. Em cada papel havia marcas de tinta. Jian Vanin se ajoelhou com dificuldade no chão, pronta para ver o que exatamente estava escrito. Seus olhos vermelhos como sangue, ao ver o conteúdo do primeiro papel, instantaneamente focaram no limite. 26 folhas. Eram 26 registros de mensagens impressas. Fotos em preto e branco, misturadas com longos trechos de texto, vieram juntas aos olhos de Jian Vanin, e voltaram à sua mente. Desses tempos há muito esquecidos, muitas memórias surgiram. Ela olhava uma por uma. Seu olhar primeiro percorreu as fotos em preto e branco. Cada foto no papel. Jian Vanin reconheceu bem. Muitas delas estavam no meu celular, que não ligava há muito tempo. Os originais ainda podiam ser encontrados. Depois de ver todas as imagens, ela apenas sentiu nas têmporas. Uma dormência gradualmente apareceu. Não doía, mas a fez despertar completamente. Ela pegou todos os papéis espalhados. Se levantou cambaleando. Voltou para o quarto e acendeu a luz. Então encontrou o celular jogado no canto. Enquanto colocava para carregar, ela apertava o botão de ligar. O protetor de tela do celular era uma foto minha. A senha era o aniversário dela. E as poucas dezenas no álbum de fotos. Fotos de Jian Vanin e eu. Eram todas de antes de setembro. A partir de setembro, não houve mais fotos novas juntos, porque o olhar dela foi atraído por outra pessoa. A câmera do celular dela só focava nessa pessoa. E as fotos tiradas foram escondidas por ela. Precisavam de senha para serem desbloqueadas. A senha era o aniversário de Rei Yuan. Ela digitou uma sequência de números. A tela pulou rapidamente. Inúmeras miniaturas apareceram, uma após a outra. Ela rolou por muito tempo até o fim, comparando com as imagens borradas no papel. Jian Vanin encontrou as fotos, desde o estilo das roupas, até o local da foto, e o ambiente ao redor, poderiam ser comparados um a um. Essas fotos foram tiradas por Rei Yuan com o celular dela. E então ele selecionou as que eram bonitas, enviando para si mesmo. O restante, ela as trancou juntas. Logicamente, nenhuma terceira pessoa deveria ter visto essas fotos, porque todos sabiam que Jian Vanin era casada e tinha um marido deficiente. Então, intencionalmente ou não, todas as fotos neste álbum não poderiam vazar, mas sem o conhecimento dela. Essas fotos foram divulgadas. Chegaram às mãos do marido que ela amava profundamente. Seu marido as imprimiu. Deixou-as no escritório, esperando que um dia ela mesma desenterrasse esses segredos. Segredos que subvertiam o conhecimento de todos. Segredos que eram suficientes para destruí-la. Eu sabia, mas contei apenas para ela. Eu sou muito cruel e muito gentil. As palavras no papel, desde a primeira frase em meados de novembro, carregavam um forte tom de provocação. Jian Vanin apenas olhou algumas e não teve mais coragem de continuar. Ela agarrou com força a quina da mesa ao lado. Devido à força excessiva, as veias saltaram. O suor quente evaporou de todos os cantos do corpo, condensando em gotículas. Logo molharam a roupa. Ela ficou em um quarto silencioso e vazio, parada como uma escultura. Apenas as narinas levemente trêmulas ainda provavam que ela ainda estava viva. Uma brisa de inverno soprava lá fora, fazendo as folhas brancas sobre a mesa virarem e caírem novamente. O som de atrito ul, como se estivesse apertando o botão de disparo de uma câmera. Quando o vento parou, Jian Vanin olhou para as folhas brancas espalhadas ao redor. Sentiu apenas seu estômago revirar. Ela se inclinou, agarrou a mesa e começou a vomitar sem parar. Mas, exceto pelo álcool que bebeu na noite anterior, ela não conseguiu vomitar mais nada. Pelo contrário, esgotou toda a sua força. Ela deitou no chão, olhando para a luz branca ofuscante. De repente, ela começou a rir. O riso não podia ser ouvido no quarto. Apenas o sorriso mais largo que ela conseguia fazer era visível. E a pele do canto dos olhos tremendo com o movimento. Ela estava rindo, mas deu a impressão de que estava chorando. Na manhã do meu enterro,
Jian Vanin saiu de casa. Ela lavou o rosto, cortou o cabelo e tomou um banho. Vestiu um traje preto. Depois de descer, ela jogou fora o lixo que tinha limpado. Levantou a cabeça. Olhou para o quarto no 7º andar com a cortina azul. Olhou por muito, muito tempo. Quando o primeiro raio de sol da manhã surgiu, ela se virou. Tirou a chave do bolso. Tirou o bonequinho de chaveiro. Jogou a chave no bueiro. Em seguida, ela entrou na garagem e dirigiu direto para Nanshan. Ela não sabia qual era o meu túmulo. Por isso só podia, do mais baixo, ver um por um. Quando ela subiu até o meio da montanha e viu a mãe Jian fazendo uma reverência, ela relaxou completamente. Ela enxugou o suor da testa e caminhou passo a passo. Chamou baixinho de mãe. A mãe Jian não lhe deu atenção. Ela se agachou e colocou o buquê de lírios que segurava em frente à lápide. Pegou um lenço novamente e limpou a poeira e a terra grudada na lápide. Só depois de deixar a lápide impecável, ela se levantou, olhando para as mãos vazias de Jian Vanin. O que você veio fazer? Seu tom era indiferente, como se perguntasse a uma estranha de passagem. Jian Vanin não se importou. Desde o momento em que viu sua mãe, seus olhos não se desviaram. Mas a mãe de Jian não olhou para o rosto dela, sem saber que naquele momento em seus olhos. Que emoção complicada. Ela respirou fundo, reprimindo a amargura que subia, fingindo que nada aconteceu. Vim te ver. Eu ainda não morri. Neste lugar. Ouvir essa palavra morte. As mãos de Jian Vanin, encolhidas nas mangas, tremeram. Ela forçou um leve sorriso. Por que você diz isso? Você viverá até os 100 anos. Com saúde e velhice. Ouvindo isso, Jian Vanin finalmente ergueu a cabeça e olhou para ele, com o rosto tenso. Você ainda consegue sorrir? Beber estragou seu cérebro? Jian Vanin estava muito sóbria. Ela balançou a cabeça. Virou-se e olhou para a foto na lápide. O que está enterrado aqui dentro? Vendo o pulso vazio da mãe, Jian Vanin lembrou-se da cena do casamento. O casamento que ela planejou por meio ano. A cortina se abriu em meio a fogos de artifício. Ela me abraçou e voltamos para casa. Apontou para o apartamento com as paredes cobertas de dupla felicidade e me disse: este será nosso lar a partir de agora. Os dois serviram chá aos 3 idosos sentados em destaque. Receberam os envelopes vermelhos que lhes foram entregues. E então apresentaram os presentes que haviam preparado com antecedência. Entregaram-os. Para o pai de Jian, era um relógio. Para a mãe de Jian e minha mãe, eram pares de pulseiras. Os 5 que formaram uma família sorriam sem parar. Todos achavam que seria o começo da felicidade. 3 anos se passaram. A família Shu estava reunida no céu. Restavam apenas ela e sua mãe, diante do túmulo vazio, lembrando da mesma pessoa. No mesmo momento, Jian Vanin queria consolá-la algumas palavras, mas não conseguia dizer nada, porque ela entendia melhor do que ninguém. Nessa situação, todas as palavras são fracas e inúteis. Ela só podia ir em frente e ajudá-la a se levantar, passo a passo. Lentamente, ela deixou este lugar de angústia. De volta ao complexo suburbano, Jian Vanin não subiu. Ela observou o elevador descer lentamente do 31º andar. Ela olhou para o cabelo quase pela metade ralo na cabeça da mãe. Ela abriu levemente os lábios. A voz era fraca. O ano novo está chegando. Não poderei ficar com você este ano. Se você se sentir sozinha, vá para a casa da sua tia. Lembre-se de, depois do ano novo, fazer seus exames médicos a tempo. Ela tagarelou um monte de coisas. Enquanto a mãe de Gia ouvia, ela franziu a testa. Por que você está falando tanto hoje? Jian Vanin baixou os olhos, escondendo a emoção em seus olhos. Nada. É só que faz muito tempo que não falo com você. A última frase. Ela não disse em voz alta. A porta do elevador se abriu. Ela observou a mãe entrar no elevador. Só quando o display ao lado parou no 12º andar, ela finalmente saiu pela porta. Antes de dirigir, ela pegou o celular, editou uma mensagem. Enviou para Rei Yuanin. Ainda vamos? Rei Yuanin desceu com uma grande mala. Quando viu Jian Vanin esperando no térreo, ele pulou imediatamente. Vanin, pensei que você ainda estivesse brava comigo. Desculpe. Eu estava errado naquele dia. Disse algo errado. Obrigado por me perdoar. O forte aroma em seus cabelos invadiu as narinas de Jian Vanin, fazendo seu estômago começar a revirar novamente sem parar. Mas ela não disse nada, suprimindo a sensação de desconforto que vinha de seus nervos. Deu o braço a ele e andou devagar até o carro. Rei Yuanin olhou para o gesto íntimo naquele momento. Um sentimento de alegria secreta nasceu em seu coração. Uma nuvem de rubor subiu ao seu rosto. Este foi o primeiro contato íntimo dela com ele. Em 5 meses de relacionamento, ele pensou que ela já tinha superado a dor. Pensou que ela finalmente tivesse decidido ficar com ele. Sua voz transbordava de alegria e excitação. Você não tem comido direito ultimamente?
Você emagreceu tanto que nem parece você. Isso me parte o coração. Jian Vanin murmurou um sim. E abriu o porta-malas. Rei Wanin ainda queria perguntar mais algumas coisas. Mas, ao vislumbrar o porta-malas vazio com o canto do olho, um lampejo de surpresa passou por seus olhos. Não vamos viajar? Por que você não trouxe nada? Jian Vanin o encarou por um longo tempo, antes de finalmente pronunciar algumas palavras. Não tenho você? Rei Wanin interpretou essa frase como um sinal de que ela estava se entregando completamente a ele. Nesta viagem, seu sorriso ficou ainda mais radiante. Ele a ajudou a carregar as malas para dentro. E então a puxou para a frente do carro. Então, vamos combinar uma coisa. Esta viagem, você vai fazer tudo o que eu disser. Quero que você coma bem. Quero que você tire fotos minhas. Assim que Rei Wanin começava a falar, não parava mais. Jian Vanin o ouviu durante todo o caminho, raramente respondendo a ele. Somente quando ele se sentia ignorado e olhava para ela. Ela respondia com uma ou duas palavras. Lentamente. Rei Wanin também percebeu que o humor dela hoje não estava certo. Hesitante, perguntou. Você não está feliz? Por que você não fala? Jian Vanin olhou para o navegador, com um tom de voz muito calmo. Gosto de ouvir você falar. Essas palavras. Jian Vanin já tinha dito muitas vezes antes. Rei Wanin então relaxou, e continuou tagarelando sem parar. Falando demais. Ele também estava cansado. Pegou uma garrafa de água e abriu. Enquanto bebia, olhava a paisagem pela janela. A água ainda não tinha descido. O rosto dele mudou. Olhou para a pessoa ao seu lado com surpresa. Não ias para o aeroporto? Como você saiu da cidade? Está nevando em Nanjian. O trânsito parou. Mudei meu destino. Estou me preparando para ir à praia. Rei Wanin pegou o celular e pesquisou. Só então ele viu a última previsão do tempo. Uma viagem de carro para a praia? Tudo bem. Podemos ir ver o nascer do sol juntos. Você ainda se lembra da última vez que estivemos na montanha? Ele falava sozinho, sem notar a paisagem lá fora, ficando cada vez mais desolada. E a distância até o destino mostrada no GPS diminuiu de 20 km para 10 km, e depois para 5 km, quando virou 0 km. O céu lá fora escureceu. Jian Vanin parou o carro e apagou os faróis. Rei Wanin se surpreendeu que ela tivesse parado ali. Estava prestes a perguntar o que ela ia fazer, quando a viu esfregar as têmporas e dizer com muito cansaço. Meus olhos estão doendo um pouco. Você pode pegar o colírio no banco de trás para mim? Ao ouvi-la dizer que não se sentia bem, Rei Wanin ficou com o coração apertado. Ele rapidamente soltou o cinto de segurança e se esticou para pegar a pasta no banco de trás. Ele abriu o zíper. Ele esticou a mão para dentro, tateando, sem encontrar nada parecido com um frasco de colírio. Apenas achou uma pilha de papéis. Ele abriu a bolsa, querendo ver onde as coisas estavam, mas seus olhos varreram os papéis sem querer. No instante em que leu o que estava escrito, ele tremeu algumas vezes com e, instintivamente olhou para Jian Vanin. E a pessoa que disse estar com dor nos olhos, agora tinha abaixado a mão, virado a cabeça, e estava olhando fixamente para ele. Em seus olhos cheios de veias vermelhas, havia uma escuridão que fez Rei Wanin sentir arrepios. Houve um longo silêncio no carro. Jian Vanin o viu puxar o zíper em pânico, jogar a bolsa inteira de volta no banco de trás como se fosse uma batata quente. Depois levantou a mão e trancou a porta do carro, e todas as janelas. É familiar? Quando ela falou, seu tom ainda era calmo, como se estivesse falando sobre os próximos planos, sem demonstrar outras emoções. Mas Rei Wanin ouviu o som do aviso do travamento da porta do carro. Seu sangue começou a correr ao contrário. Um frio mais sombrio e gélido do que o vento de inverno lá fora seguiu por suas costas, subindo lentamente até a nuca. Ele retraiu a mão, encolheu os pés, e se encostou no lado da porta do carro. Forçou um sorriso muito relutante no rosto. Vanin, o que aconteceu com você? Você não estava com dor nos olhos? Vendo que ele ainda fingia não saber, Jian Vanin também sorriu, imitando seu tom inocente e radiante. Sim, eu vi essas conversas. Por isso estou com dor nos olhos. E você? Depois de ler, você está sentindo dor em algum lugar? Nos olhos, no coração, ou em algum outro lugar? Ele finalmente não conseguiu mais fingir. Seu rosto assumiu uma expressão de pavor, como se tivesse visto um fantasma. Eu não fiz nada. Ele se suicidou. Jian Vanin, é claro, sabia que eu me suicidei. Mas isso limpa tudo que ele fez? Se Rei Wanin não tivesse me provocado com métodos tão desprezíveis, como minha depressão voltaria a reaparecer? Como eu pensaria em tirar minha própria vida? Se ela foi a foice que cortou minha esperança de viver, então Rei Wanin foi a mão que segurou a foice. Eles são cúmplices. Juntos, forçaram alguém a morrer. Merecem ser punidos juntos. Uma punição de uma vida por outra.
O vento à noite estava forte. E era nos subúrbios. O som do vento lá fora se tornou mais selvagem, fazendo a voz de Jean Vanin soar, com um toque de estranheza e melancolia. Ele tem depressão. Já estava curado. Mas em novembro, de repente, voltou. Você não sabe o motivo? Rei Wanin não sabia que eu tinha histórico de depressão. Ele só queria separar nosso casamento, para ficar com Jean Vanin de forma justa. Do começo ao fim, ele nunca pensou em me matar. Então, ao enfrentar o questionamento de Jean Vanin, ele balançou a cabeça desesperadamente, tentando provar que realmente não sabia. Eu não sabia. Eu enviei essas coisas. Só queria que ele te deixasse em paz. Queria que ele te realizasse e a mim. Eu nunca pensei em fazê-lo morrer. Sério. Você acredita em mim uma vez, por favor? Desde o momento em que viu essas mensagens, Jean Vanin parou de acreditar em Rei Wanin. Não importa como ele explicasse agora. Ela só achava que ele estava se desculpando. Essas mentiras inventadas para sobreviver fizeram a raiva reprimida em seu coração arder mais forte. Ela não conseguia controlar a razão. Pisou no acelerador. O carro bateu direto na montanha. Rei Wanin não estava usando cinto de segurança. Todo o corpo perdeu o equilíbrio. Bateu a cabeça contra a janela do carro. As pedras misturadas com terra e folhas secas caíram, espatifando a janela de vidro. Seu sangue escorreu pelas rachaduras, parecendo uma teia de aranha vermelha. E na teia, aprisionava um louva-a-Deus e um pintacilgo, vendo o vermelho vibrante que se espalhava à sua frente. Jean Vanin soltou as mãos do volante. Agarrou a camisa desabotoada de Rei Wanin e o puxou, pressionando firmemente contra o encosto da cadeira. Se você disser a verdade, talvez eu considere te dar uma morte mais fácil, sem tanto sofrimento. Metade do rosto de Rei Wanin estava manchado de sangue que escorria da testa. Ele levantou a mão e agarrou o braço dela. E ainda se debatia sem parar. O que eu disse? A morte dele. Não tem nada a ver. Ouvindo isso, Jean Vanin não aguentou mais. Levantou a mão direita e o deu um tapa severo. Não tem nada a ver. Então você também tem que morrer com ele. A outra metade do rosto de Rei Wanin inchou imediatamente. Ele sabia que a Jean Vanin atual havia perdido a humanidade. Não adiantava mais explicar. Mas ele não se conformava. Não se conformava em morrer ali. Não se conformava em morrer por alguém que viu apenas algumas vezes. Pagar com a vida. Sob a ameaça de morte. Ele não sabia de onde veio a força para se livrar do aperto dela. E começou a lutar com ela. Ele também parecia enlouquecido, mordendo a carne dela e gritando. Ele se suicidou. Por que eu tenho que morrer com ele? Por quê? Foi ele mesmo que não aguentou mais. Ele quis ser teimoso por conta própria. O que isso tem a ver comigo? Eu apenas contei a ele os fatos e a verdade, tal como são. Se não fosse por mim, ele seria enganado por você pelo resto da vida, com as pernas quebradas, arruinado para sempre, e ainda sendo enganado pela esposa infiel por toda a vida. Ha ha ha! Quão patético seria isso? Eu o estou salvando. Você entende? Se não fosse por mim, ele continuaria sofrendo. Continuaria ouvindo suas mentiras nojentas. Isso seria uma vida pior que a morte. Cada palavra, como flechas afiadas, perfuraram o coração de Jean Vanin. Sua mente ficou em branco. Restou apenas o grito agudo dele, ecoando sem parar, e as mãos que apertavam com força seu corpo. Perderam a força. Caíram retas como se tivessem quebrado. Depois de recuperar a liberdade, Rei Wanin sabia que aquelas palavras a atingiram em cheio. Ficou ainda mais arrogante. Você diz que eu o matei. Quem matou o Shu Yanfen? Foi você. Para ele. O que eu sou, um estranho que vi apenas uma vez, significa algo. A pessoa que ele realmente odeia. É você, que esteve com ele dia e noite. Que dormiu ao seu lado, não é? Foi você que mudou de ideia. Você o decepcionou. Foi por isso que ele ficou desesperado e se matou. Você é o principal culpado. Por que você está jogando tudo isso nas minhas costas? Shu Yanfen também é azarado. Por uma pessoa como você. Perdeu as duas pernas. E ainda foi estúpido o suficiente para tentar se matar. Ha 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 ha. Vocês dois são realmente um par louco e adequado. Jean Vanin, você fica tendo encontros comigo. Mas ele também não conseguia se livrar da culpa. Ela forçou meu marido à morte e nem ousa admitir. E ela ainda quer me arrastar para morrer junto. Quem você pensa que é? Você não quer se vingar dele? Então vá morrer com ele. Morra agora mesmo. Talvez você ainda consiga alcançá-lo. Quando você chegar ao céu, você o abraça chorando e implorando. E peça desculpas a ele. Talvez ele se compadeça e te perdoe. Rei Wanin, com imensa satisfação, desabafou tudo o que sentia em seu coração. Ele pegou a pessoa que já havia perdido a consciência e a empurrou para o assento, mole como um pano. E apertou o interruptor da trava da porta. Com um "din", ele destrancou a porta.
E saiu do carro rolando e tropeçando, correndo para a escuridão da noite. Esta é uma estrada de montanha abandonada há muito tempo. Se você andasse mais algumas dezenas de metros para onde Jean Vanin estacionou, você veria o penhasco desmoronado por um deslizamento de terra. As pernas de Rei Wanin cederam. Ele cambaleou até a beira do penhasco e descobriu que não havia mais caminho. Seu coração disparou. Jean Vanin, que poderia acordar a qualquer momento, estava atrás dele. E não havia caminho à frente. Ele não sabia para onde fugir. Sua mente girava rapidamente. De repente, uma luz branca ofuscante veio em sua direção. Ele nem precisou se virar. Sabia que era Jean Vanin chegando de carro. Se ela o alcançasse, ele realmente morreria ali hoje. Assim que esse pensamento surgiu, ele olhou para a floresta escura ao lado, coberta por arbustos, e pulou diretamente para dentro. Felizmente, abaixo havia terra macia com agulhas de pinheiro. Sua perna foi atingida por uma pedra saliente. Provavelmente estava quebrada. E na estrada de montanha, o carro que se aproximava em linha reta não diminuiu a velocidade por causa do asfalto quebrado, com alguns estrondos altos. O carro rolou pelo declive íngreme da montanha,